Boa noite, pessoal. Chegamos aí para mais um podcast Mesa Bamba. Léo Oliveira com vocês aqui. E hoje a gente está com uma convidada, né? Uma convidada muito especial, que ela veio aqui compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, né? Hoje ela é a vice-primeira dama de Extrema. É assim que fala? Isso mesmo, Léo. Hoje já estamos aqui com a Karina Rubim. Eu tentei falar o sobrenome dela agora aqui a pouco. Vamos falar o nome dela completo. Ó, Karina Cristina Pugliese Rubim. Acertei? Muito bem. Mesmo? Parabéns. Boa noite, Karina. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Léo. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Karina. Eu sei que vocês estão aí vocês que eu digo, você, Juliano, né? Vocês estão aí em plena campanha, né? Numa correria danada, né? Além dos compromissos, né, que vocês já têm aí do cotidiano, ainda tem a campanha para poder dar conta, né? Para poder fazer as visitas e tudo mais que vocês estão fazendo. Ainda tirar um tempinho para vir aqui para conversar com a gente, eu agradeço muito. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. É um tempo muito corrido mesmo, mas é um tempo muito bom. É um tempo muito gostoso, é um tempo de colher os frutos, né? De colher e ver tudo que aconteceu ao longo desses 8 anos e preparar o que vem pela frente, né? Então é um momento realmente muito especial, mas uma alegria imensa estar aqui também. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Karina. Ô, Karina, para a gente saber um pouquinho mais, né, sobre você, hoje as pessoas conhecem a Karina Rubim, né, que é a vice-primeira dama de Extrema, né, a veterinária, né, a veterinária Karina, mas às vezes não conhece a Karina lá atrás, né, antes mesmo de você ser veterinária e tudo mais. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a sua infância, né, sobre a sua naturalidade e tudo mais, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, né, onde você nasceu, onde você foi criada, estudou aonde, até você chegar aqui em Extrema. Nasci em Boituva, interior de São Paulo. Tive uma infância muito abençoada lá. Eu vivi até o ano 2000 lá. Passei 20 anos da minha vida. Meu pai, eu sou filha de militar, minha mãe é do lar, sempre se dedicou à casa. Meu pai trabalhava demais, ele trabalhava na capital, em São Paulo, então ele ia e voltava todos os dias. Ele era policial federal, rodoviário? Rodoviário, isso. Estadual ou federal? Estadual. Ele é coronel da Polícia Militar e trabalhava em São Paulo. E assim, ele trabalhava demais, saía muito cedo. Muitas vezes ele saía, eu ainda estava dormindo, e ele chegava e eu já estava dormindo. E minha mãe, ela se dedicou a nós, a mim e a minha irmã. Tem uma única irmã, a Márcia, que acho que todo mundo conhece aqui, tem quem né? não conhece a Márcia aqui. Nem fale. Muito querida, Deus me abençoou imensamente com essa família. Foi uma infância muito tranquila, muito abençoada. Meu pai, embora trabalhando muito, ele sempre foi um pai muito presente, mesmo a gente tendo poucos momentos por conta do trabalho, mas eram momentos de extrema qualidade. Eu tenho lembranças, assim, maravilhosas da minha infância, E né? você com a Márcia, a diferença de idade qual? Nós somos 7 anos. 7 anos? 7 anos de diferença. Eu acabei vindo por acidente, né? A minha mãe tinha decidido ter um filho só, aquele tempo tudo era mais complicado, né? E minha mãe tinha decidido ter um filho só. Só que aí acabou, por um deslize, eu acabei acontecendo, né? E aí eu nasci e a minha irmã tinha 7 anos. Mas assim, tenho muitas recordações. A minha irmã até hoje, ela cuida de mim, ela é muito protetora. Quando eu nasci, ela tinha 7 anos e desde então ela fala que ela quer ser médica e quer tirar neném da barriga, como era a doutora Carmen, que foi a minha obstetra, né? E realmente ela estudou, ela fez faculdade de medicina, ela se tornou obstetra, então a gente tem uma ligação muito forte, muito forte. Hoje ela é uma das ginecologistas, ela trabalha com... Obstetrícia ela não trabalha mais, né? Hoje ela trabalha só com a ginecologia. Mas ela acho que é a mais ela conhecida da cidade, pelo menos da região.
Sim, ela tem paixão pelo que ela faz e desde os 7 anos de idade que ela fala que ela vai ser médica e vai cuidar das mulheres, né? Então, a gente tem uma ligação muito forte, né? Tanto é que eu vim para Extrema por conta dela, né? Sim. Eu, no ano 2000, eu estava com 20 anos, 19 para 20 anos, passei na faculdade em Londrina, no Paraná, aí fui estudar em Londrina, fiz mestrado, e acabei vindo para Extrema por conta dela, que já morava aqui. Então, e você saiu de Londrina direto para Extrema? Então, na verdade, eu tinha alguns planos em Londrina, né? Eu fiz a faculdade e já iniciei o mestrado. E pensava em seguir a área acadêmica. O meu sonho era finalizar o mestrado, fazer doutorado, pós-doutorado, seguir a área acadêmica e dar aula, né? Só que eu fazia um experimento que eu trabalhava com um hormônio que vinha da Alemanha. E esse hormônio meu ficou preso na Anvisa em São Paulo, no aeroporto. E demorou, acho que uns 3 ou 4 meses para conseguir liberar esse hormônio. E nesse tempo, eu fiquei sem conseguir tocar meu projeto de mestrado na faculdade. E acabei vindo para Extrema para ajudar a minha irmã. Minha irmã tinha 2 filhos pequenos, então eu vim passar esse tempo aqui com ela. Sim. E foi aí que eu conheci o Juliano. O Juliano tinha acabado de se mudar para uma casa em frente à casa da minha irmã. Aqui no bairro, né? Nós somos todos vizinhos, né? Minha irmã, a mãe do Juliano morava ali em frente e eu acabei conhecendo o Juliano. Então já era nesse bairro aqui? Já era nesse bairro, na casa que ela mora aqui. Nessa casa que eu vim há 25 anos atrás. Aí eu conheci o Juliano, depois nós começamos a namorar e aí minha vida mudou totalmente. Nesse ano você já era formada? Você já era formada. Já estava fazendo mestrado. Isso. O Juliano já era formado? Isso, já era formado. O Juliano já era formado, isso daí foi em 2005, mais ou menos. E aí nós começamos a namorar, eu acabei gostando de Extrema, me apaixonando aqui pela cidade e no fim acabei mudando para cá. E mudei todos os meus planos, né? Até hoje eu não retornei para fazer meu doutorado, pretendo ainda voltar, acho que nunca é tarde para estudar, eu amo estudar, amo aprender, mas a minha vida tomou outro rumo, né? Aí eu casei, comecei a clinicar, comecei a trabalhar aqui, depois tive meus filhos, então... E sua irmã estava aqui, e seus pais? Meus pais vieram depois. Então veio você, a primeira vez sua irmã... Na verdade, Léo, a primeira pessoa que veio para Extrema foi o meu cunhado, foi o Lotter, ele veio trabalhar na Latasa, e ele foi a primeira pessoa que veio para Extrema. Certo. Minha irmã morava em Pouso Alegre, que ela fez faculdade de medicina lá. Aí depois que meu cunhado veio, ela veio para Extrema. Eu vim por causa dela, e aí meus pais ficaram com nós duas aqui, porque eles sofriam muito. Eles ficavam em Boituva, a minha irmã fazia faculdade em Pouso Alegre, e eu fazia faculdade no Paraná. Então a gente ficava cada um num estado, eles em São Paulo, eu no Paraná e a Márcia em Minas. E aí quando eu vim pra cá, aí meu pai já estava aposentado, minha mãe já não trabalhava, então eles acabaram se mudando pra cá pra ficar mais perto de nós duas. E depois ainda veio o meu avô, veio o pai da minha mãe, que morou 5 anos com a gente. Hoje ele é falecido, mas ele ficou 5 anos aqui com a gente. Então nós realmente trouxemos a família toda pra Extrema. A gente é apaixonado por aqui. Aqui, Extrema, eu gosto muito, eu tive uma infância muito boa em Boituva, tenho saudades de lá. Marcia chegou a pular de paraquedas em Boituva? Você acredita que não? Andei de balão, mas paraquedas não... Boituva é conhecida como a cidade dos balões. Do balão. Né? Quem gosta de soltar de paraquedas e tudo mais. Isso. E aí eu gostava muito de Boituva, gostei muito do tempo que eu passei em Londrina. Londrina também é uma cidade maravilhosa, mas Extrema, ela é especial. Extrema é abençoada, é uma cidade totalmente diferente, uma cidade acolhedora, uma cidade próspera. Então aqui a gente escolheu mesmo para ter nossa família toda. Muito bem. Karina, quanto tempo você levou para poder, assim que você veio para Extrema, você conheceu o Juliano? Esse tempo de namoro demorou quanto tempo para vocês casarem? Nós namoramos 9 meses, você acredita? 9 meses? 9 foi meses. Rápido, então. 9 meses, e aí decidimos casar. Eu decidi que eu ia vir para Extrema, eu já fiquei encantada aqui. Eu já tinha começado a fazer um estágio aqui na vigilância sanitária, tinha começado a fazer um estágio numa clínica veterinária também, a clínica da Andréia, que é
parceira nossa também, uma amiga e tanto. E aí eu já tinha começado a trabalhar e decidi que viria para cá. Então a gente já começou a pensar em casar e iniciar a vida, né? E aí nós casamos em 2006. Eu casei em 2006. Esse ano, agora em setembro, faz 18 anos que nós somos casados. Nossa. 18 anos. O tempo passa, né? Nossa, muito. Eu lembro, você sabe que eu lembro a primeira vez que eu te vi. Nossa. Foi, você não vai lembrar. Será? Eu lembro. Você tinha um espaço de festa, você tinha a veterinária, a clínica, né? E também tinha um espaço de festa. E você procurava um fotógrafo para poder estar fazendo os eventos lá no espaço. E alguém me indicou para você, ou alguém falou que era para eu passar lá para conversar com você, e eu fui. E a gente conversou sobre isso aí, só que faz muito tempo. Isso acho que foi em 2014, eu acho. Eu sou meio ruim de datas, mas eu acredito que sim. O começo, a gente trabalhava demais, né? O começo foi muito, muito difícil, assim. Quando eu casei com o Juliano, a gente estava iniciando a vida, iniciando tudo. Então, eu tinha clínica, eu fazia internação de animais, trazia para casa, cuidava a noite toda. E o Juliano trabalhava, já era concursado, já tinha passado no concurso da prefeitura, já era concursado, mas atendia em consultórios particulares também. E aí nós fomos aumentando a clínica. E nessa época eu já tinha as 2 crianças, né? E eu vivia em festas de aniversário em Bragança. E aí eu comecei a ver a necessidade de ter um salão de festas aqui. E aí foi onde a gente decidiu abrir o salão de festas. Mas era muito corrido, ficou muito corrido pra gente. Pra cuidar de tudo, exatamente. Aí depois a gente acabou alugando e depois vendendo. Mas a gente teve também. Eu tenho uma paixão imensa por animais, né? Sou suspeita para falar. E tenho uma paixão imensa por crianças também. Criança eu gosto demais de criança. Então são 2 áreas que eu tinha muita vontade de trabalhar. Quais são os seus filhos hoje? Pedro e Enzo. Isso, o Pedro vai fazer... é o mais velho. O Pedro vai fazer 16 anos, agora em outubro. E o Enzo fez semana passada 13. Olha, 3 anos. 3 anos de diferença um do outro. Muito bem. Exato. Você é veterinária tanto de animais pequenos quanto de cavalos, essas coisas também? Na verdade, quando eu me formei, que eu estava seguindo o projeto de mestrado e doutorado, eu sempre pensei em seguir a área acadêmica, mas eu atuava com grandes animais. Meu mestrado foi voltado para a área de reprodução de grandes animais. Olha que mudança, né? Olha como Deus prepara outros caminhos para gente. Eu estudei, eu me preparei para trabalhar com a área acadêmica de grandes animais. E no fim vim para a Extrema trabalhar com a clínica de pequenos animais. Mas assim, agradeço a Deus todos os dias por essa mudança, sou muito feliz, sou muito grata por tudo que a gente viveu. Hoje eu não estou clinicando, né? Não estou mais, Léo. Você chegou aí para Bragança, trabalhar em Bragança também? Não, tinha uma clínica em Vargem. É Vargem. Isso, eu cheguei a ter 2 clínicas aqui em Extrema, a gente tinha o Scooby-Doo e a Vet Vida e tinha uma em Vargem também, eram 3. Mas por conta da correria das crianças, o trabalho do Juliano, que consome muito também, a casa, aí eu fui deixando. Primeiro eu deixei, a gente vendeu as clínicas de Extrema, que já estavam crescendo muito, já estavam para virar 24 horas, e aí continuei em Vargem. Agora há 2 anos eu vendi Vargem também. Porque não estava muito corrido, né? As crianças vão entrando nessa fase de adolescência. E aí, como eu cresci dessa forma, né? A minha mãe, ela nunca trabalhou para cuidar mesmo ali da gente. E isso é muito forte dentro de mim, né? Esse exemplo da minha mãe foi muito enriquecedor para a nossa família. Ela se dedicou à educação de vocês. Exatamente. Eu tenho recordações da minha mãe, ela levava café na cama pra gente. A gente saía... Eu estudei por um bom tempo em Sorocaba. Assim como a Extrema Bragança, eu viajava todos os dias de Boituva para Sorocaba. E eu acordava muito cedo. Naquela época não tinha ônibus da prefeitura, nada. Eu ia com ônibus de linha. Então eu tinha que ir para a rodoviária, pegar o ônibus, descer lá em Sorocaba na rodoviária, ir a pé até a escola. Então eu saía muito cedo de casa. Então minha mãe levava café na cama pra gente.
me acordava, dava o café, fazia tudo. Minhas amigas à tarde adoravam estudar na minha casa, porque minha mãe preparava aqueles lanches maravilhosos pra gente. Então eu cresci com isso, né? Que ambiente bem familiar, exatamente. E aí eu quis proporcionar isso para os meus filhos também. Não foi fácil deixar as clínicas, tinha paixão por aquele trabalho. Eu cheguei vários dias a trabalhar 14, 15 horas por dia, porque eu trazia os animais para casa doentes. Sim. A gente não tinha a estrutura que tem hoje, mas eu trabalhava com alegria, trabalhava feliz, porque eu tinha paixão pelo que eu fazia. Então, parar foi difícil, mas eu penso que é momentâneo. Eu penso que as crianças vão crescer, daqui a pouco eles vão seguir o rumo deles, e é assim que a vida tem que ser mesmo. Eu espero que seja assim. E aí talvez eu retome, talvez eu faça um curso de uma reciclagem, uma pós-graduação, um doutorado e volte a clinicar. Eu não me preocupo muito com o futuro, eu prefiro viver ali o momento. Hoje meus filhos estão lá, minha casa está lá, meu marido precisa de mim, então eu prefiro ficar ali dando esse apoio para eles, e mais para frente a gente pensa. Entendi. Ô, Karina, e o que te levou a você se formou, né, hoje, infelizmente, né, devido à correria, você acabou tendo que abrir mão, né, dessa parte veterinária, né, mas nesse meio tempo que você conheceu o Juliano, que você abriu sua primeira clínica veterinária aqui na cidade, o que te levou a empreender aqui em Extrema uma clínica? Foi o que falou mais alto? A parte profissional, né, financeira, ou mesmo a questão de abrir uma clínica para poder cuidar dos bichinhos aí? Acho que as duas coisas, Léo. Eu cheguei aqui e a área que eu trabalhava com mestrado, com experimentos, não tinha oportunidade de trabalhar aqui. A faculdade de Bragança FESB já existia. Eu até levei um currículo lá, mas eu não conhecia ninguém. Eu ainda não tinha experiência na área acadêmica, só era uma estudante. Então, eu não fui chamada. Então, acho que foi tudo, né? Foi a necessidade de trabalhar, a oportunidade que eu tinha de começar as clínicas e o amor também pelos animais, né? Era a profissão que eu escolhi. Então, eu queria trabalhar com a minha profissão de qualquer jeito, se não fosse na área acadêmica, que fosse na parte clínica. E eu iniciei com um estágio, porque eu não tinha muito contatos com animais, como eu ficava dentro do laboratório ali o tempo todo, então eu estava sentindo falta disso também, de ter aquele contato diário, aquele contato direto com o animal. E aí eu comecei com um estágio, e do estágio eu já fui contratado, já comecei a trabalhar, e assim foi aumentando, né? Depois a gente abriu a própria clínica. No começo era muito pequena. Minha primeira clínica foi ali na Rua Nenê. Não sei se você lembra. Não foi a Scooby-Doo. Não, era Scooby-Doo, mas era na Rua Nenê. Tá. Era bem pequena, tinha uma estrutura bem simples, bem humilde mesmo. E de lá eu fui para uma outra clínica ali na Benjamin Constant. Nós mudamos de ponto, né, com o mesmo nome, Scooby-Doo. E da Benjamin Constant a gente foi pro ponto que é até hoje, que nós vendi para minhas antigas sócias, e onde está até hoje ali. Mas foi isso, acho que foi a paixão mesmo pelo trabalho, a oportunidade e a necessidade de trabalhar. Entendi. E nesse período aí, qual foi um desafio? Me fala aí, pelo menos um desafio, né, que seja bem relevante, e uma conquista nesse período aí que você encontrou. Léo, eu vou falar primeiro das conquistas. As conquistas, assim, eu me encontrei verdadeiramente ali, porque tenho muita paixão ali pelo que eu fazia. Eu gostava dos animais, o contato ali direto com o animal. Eu gostava do contato com o cliente, que eu falo que o veterinário ele tem o paciente e ele tem o cliente. Então, eu gostava do atendimento ali, porque antes eu ficava trancada ali no laboratório, mexendo com
com hormônios, com isso, com contas, calculando doses, era totalmente diferente do que eu fazia. Não era isso que você queria, né? Eu achava que sim, foi o que eu planejei para mim. Eu acho que eu tive professores tão bons na minha vida que eu me inspirava neles e acho que eu tentava seguir esses exemplos. Só que quando eu me deparei com a clínica, nossa, aquilo foi para mim maravilhoso, porque eu adorava ali o que eu fazia, eu gostava do contato com as pessoas, então as conquistas foram inúmeras. Você vê crescer, você vê da onde eu comecei, o ponto tão pequeno, e depois no que se tornou a clínica, com internação, com ultrassom, raio-x, anestesia inalatória, laboratório. Então as conquistas foram inúmeras, profissionais, pessoais, a satisfação, o prazer que eu tinha mesmo de trabalhar. E os desafios, eu acho que desde o começo foi o mesmo. O desafio era o tempo, né? O tempo era muito complexo, porque eu falo que quando você trabalha numa empresa, quando você trabalha com alguns tipos de serviço, você consegue marcar o horário. E quando você trabalha com saúde, a veterinária, no meu caso, eu não conseguia marcar o horário. Então, assim, eu não tive licença maternidade. Eu não tinha sócio naquela época, era muito, muito pequena a clínica, não tinha nenhum veterinário que trabalhava comigo, e eu trabalhei até o dia do meu parto. A minha irmã que fez o meu parto foi uma cesárea, e ela marcou para uma quarta-feira, 6 horas da tarde. E eu trabalhei na clínica, me organizei para sair da clínica ao meio-dia, vir para casa, tomar um banho, trocar de roupa e ir para a maternidade. Estava super bem, não tive problema algum com a gestação. E aí, quando eu estava saindo, chegou um cachorrinho atropelado. Nossa. E aí, o que você faz? E aí, eu entrei, operei esse cachorro, eu sei que era 4 horas da tarde, eu estava na clínica ainda. E aí, vim para casa, troquei de roupa correndo, tomei um banho, minha irmã já estava me ligando, me perguntando onde eu estava, porque eu ainda não tinha ido para o hospital. E isso é que é o desafio, entendeu? Às vezes você tem ali aquele momento, eu tenho que buscar as crianças, né? Tinha que buscar as crianças na escola, e aí chegava um cachorro com espinho de ouriço. Se eu deixasse as crianças na escola, aquilo apertava meu coração. E se eu deixasse o cachorro com dor, aquilo apertava meu coração. Então, o desafio sempre foi isso. O tempo, e esse foi o principal motivo de eu ter optado por parar naquele momento, porque aquilo estava me abalando muito. Porque você tinha que, o desafio era colocar, né, dar prioridade aos atendimentos do que a sua própria família. Exatamente, ou vice-versa. Se eu desse atendimento para o animal ali com dor, para aquela emergência, a minha casa e os meus filhos às vezes ficavam de lado. E se eu desse atenção para os meus filhos, às vezes eu deixava de atender aquele animal que precisava naquele momento. Então, assim, foram inúmeras vezes de sair de madrugada para tirar espinho de ouriço de cachorro, atender animal atropelado. Eu estava te falando que eu não tive licença maternidade, né? Eu fui para o hospital, trabalhei até o último momento. E meu parto foi tudo bem, foi tudo tranquilo, graças a Deus. Voltei para casa já no dia seguinte, que a minha irmã me acompanhou, ficou comigo em casa. Então, eu já pude voltar para casa no dia seguinte. E aí, eu lembro que com 7 dias, ela veio até a minha casa para tirar os meus pontos da cesárea, né? Eu já estava trabalhando. Eu já estava, não estava fazendo cirurgia, mas eu já estava fazendo vacina de animais no sítio. O Juliano tinha férias, ele tirou as férias para me acompanhar. Ele ia dirigindo, eu não carregava peso. Ele levantava o animal para mim, eu fazia a vacina e baixava. Então, assim, eu não tive... Era essa luta contra o tempo mesmo, né? Me faltava o tempo. Eu queria passar mais tempo com meu filho, que era recém-nascido, mas precisava voltar a trabalhar porque era só eu ali de veterinária, e se eu não voltasse, muitas vezes o animal ficava sem atendimento. Então, esse sempre foi um desafio para mim. Um desafio. Sim. Muito bem. Aí você falando aí da sua irmã que ela fez seu parto, eu fiquei pensando aqui, né? Então, ela conheceu seu filho, a sua irmã conheceu seu filho primeiro que você. Primeiro que eu. Se bem que foi, eu estava super bem no momento do parto, não tive problema nenhum, e eu lembro dela tirando ele mesmo e ela já me mostrando. Foi, assim, um momento emocionante.
O doutor Adalberto estava junto, Sim. ele fez também porque ela achava que ela não ia conseguir fazer, que ela ia Sobrinha, ficar né? emocionada e que ela não ia conseguir fazer. Mas ela conseguiu e ela que me mostrou ele. O Juliano também estava junto, então assim, um momento extremamente especial nas nossas vidas. Que coisa, não? Nem fale. E alguma história desse tempo aí, dessa época aí da veterinária? Tem alguma história marcante, assim, que você... Nossa, Léo, Tem várias, né? Eu são acredito que deve tantas. ser tantas, né? São Uma tantas. especial que você nunca vai esquecer daquele dia. Eu lembro. Eu lembro de uma. Jura? Sim. Me conte. No rodeio, quando um boi quebrou Ai, a pata. Nem me fale. Você lembra disso? Você que você ficou super chocado, você ficou... Aham. Lembro. Lembra? Eu lembro dessa aí. Lembro sim. Falei pra você que eu ia chorar? Se eu soubesse, eu tinha falado, né? A Karina, pra quem achar, ela é muito emotiva, né? Ela chora fácil, gente. Então, né, se prepare aí. Né? Deixa eu aproveitar enquanto ela se recupera. Gente, quem ainda não tá seguindo aqui o nosso canal, né? Se inscreva aqui no YouTube, né? Dá um pulinho no Instagram depois e já começa a seguir a gente lá também, tá? A gente tá sempre com promoção aí. Inclusive, já tá rolando aí a promoção do Tetra, tá? Marque 2 amigos no post do Instagram e se inscreva aqui no canal do YouTube, você já vai estar concorrendo aí a um vale compra de R$300, tá ok? Eu lembro são muitas histórias, né? E eu lembro dos nomes dos animais, eu lembro dos nomes dos gatos que eu atendi, assim, há 15 anos atrás, há 16 anos atrás. Mas como você me falou dessa questão do desafio, a hora que você me falou, me veio uma história na cabeça, eu não contei ali, mas agora você me pediu um exemplo. Para você ter noção, teve uma noite, eu tinha meu primeiro filho e ele era recém-nascido, ele devia, acho que estar com uns 15 dias de vida, muito novinho, eu tinha feito cesárea também, recém-operada. E aí, quando foi 2 horas da manhã, me ligou um paciente e o cachorro estava com espinho de ouriço na represa. Eu sempre fiz essa região toda aqui da represa de Joanópolis ali, até por isso que eu optei por abrir a clínica em Vargem também. E aí ele me ligou, era um Rottweiler, um animal super grande, estava lotado de espinho de ouriço. Para você ter noção, eu dormia com o celular ao lado da cama, sempre com volume alto e sempre atendi. A hora que eu atendi a ligação, uma chuva, chovendo muito, eu com pontos, já tinha tirado os pontos, mas recém-operada, bebê muito pequeno, e eu falei, e agora? E na época a gente não tinha caminhonete, tinha carro pequeno, como que eu ia buscar esse Rottweiler? E aí o Juliano sempre muito parceiro, sempre muito companheiro ali. O Juliano falou, não, fica tranquilo, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar esse cachorro, a gente não vai deixar sem atendimento, eu vou buscar e nós vamos trazer e vamos cuidar dele aqui em casa. E foi isso que ele fez, ele foi com o nosso carro até a clínica, deixou o nosso carro, pegou o carro da clínica, que era uma Fiorino fechada, foi 2h30 da manhã, uma chuva estrada de barro, lá bem pro fundo lá da represa de Joanópolis, e aí ele pôs esse cachorro no carro, trouxe todo o material da clínica para mim, os anestésicos, as pinças, tudo, e aí a gente tirou em casa, com o Pedro dormindo certinho, e no outro dia nós devolvemos o cachorro. Então, assim, esses desafios que a gente passou, né? Mas eu tenho muitas histórias. Até hoje, às vezes, eu sonho com os meus pacientes. Eu sonho com determinados cachorros que eu cuidava, gatos. Então, tem muitas histórias, muitas. E no caso, esse Rottweiler que você disse para você tirar os espinhos, né? É espinhos que fala mesmo? Sim, espinhos. Tem que anestesiar? Anestesia. Anestesia geral, porque mesmo que o cachorro seja manso, é muito dolorido e sangra demais também, né? O espinho, ele vai profundo. Então, anestesia geral e aí você retira tudo e faz a remoção. Mas anestesia. Que coisa, né? Aqui é muito comum esse tipo de emergência, né? Karina, e na vida religiosa? Na vida espiritual, né? Hoje você é evangélica. Sou evangélica. Cristã evangélica. Cristã evangélica. Qual que é a igreja?
Presbiteriana. Presbiteriana. Isso. E você sempre foi evangélica ou você teve Não. alguma outra religião? Na verdade, nós somos católicos, né? Tá. Nós éramos católicos, meus pais, meus pais são até hoje, meus pais trabalham na igreja, são Sim. ministros da Eucaristia, são da pastoral familiar, e eu cresci na igreja católica. E depois, de adulto, eu comecei a buscar mais a palavra mesmo, estudar a Bíblia. E começamos a frequentar a renovação carismática. Lá a gente já tinha estudos mais específicos da Bíblia. O padre Franco, na época, nos convidou para ser ministros da Eucaristia também. Eu e o Juliano fomos, acho que por uns 4 ou 5 anos, ministros da Eucaristia. Só que eu tinha essa necessidade de estudar mais a fundo a Bíblia, fazer cursos mesmo de teologia. Na época eu não conseguia fazer faculdade, fazer nenhum curso fora, e eu conheci um pastor, o pastor Felipe, esposo da Ludmila. Ele era da Igreja Batista, aqui de Extrema mesmo. Hoje ele não está mais aqui, mas ele era da Igreja Batista. E ele me convidou para fazer um estudo bíblico, um discipulado. E eu passei 2 anos fazendo esse discipulado com ele, estudando a fundo mesmo a Bíblia. E comecei a frequentar, eu e Juliana, a Igreja Batista, e a gente acabou se convertendo. Aí nos batizamos na Igreja Batista, depois acabamos mudando. A gente teve algumas questões pessoais e acabamos indo para a Presbiteriana. Então hoje eu sou evangélica da Igreja Presbiteriana, mas tenho um carinho imenso pela Igreja Católica também, porque eu fui católica até os 30 anos, né? E eu sempre fui católica praticante. A gente sempre frequentou muito todas as missas, a gente ajudava, a gente foi ministro. Então tem um carinho. Por mais que você passou a frequentar a igreja evangélica, né, começou a estudar, né, a fundo aí a disciplina evangélica, né, você e seus pais ainda, né, até hoje são católicos, para você tem todo o respeito aí, com certeza, independente da religião, sim, né? Com certeza. Meus 2 filhos foram batizados na Igreja Católica, nós se convertemos depois, mas meus 2 filhos foram batizados na Igreja Católica. Então, assim, eu tenho laços imensos com a Igreja Católica, né? Tenho a família toda do Juliano é católica, a mãe dele, a tia Zezinha, que praticamente me ajudou a criar meus filhos ali, meus pais muito ativos. Tenho um carinho muito especial pelas irmãs do Padre Antônio Maria. O Padre Antônio Maria que batizou meu filho mais novo. Então, sim, ele fez questão de batizar meu filho mais novo. Então, assim, tenho um carinho imenso por eles, imenso. Jamais vou esquecer tudo que eu vivi ali, né? A minha fé realmente começou ali, né? Então, eu carrego laços muito, muito fortes. Então, esse lado, né? Esses valores religiosos e tudo, vocês transmitem ao Enzo e ao Pedro. Com certeza. Eles acompanham vocês todo... Com certeza. Hoje domingo? eu sou... Domingo? Todo domingo? Que vocês vão... Na verdade, a gente tenta ter uma rotina diária, né? Eu faço devocional todos os dias. Sempre que possível, nós fazemos todos juntos. Eu, o Juliano, Pedro e o Enzo. Eu participo às quintas-feiras, tem um estudo bíblico na igreja, que é uma preparação para os professores, né? Que hoje eu dou aula, né, na Escola Bíblica Dominical. Você dá aula na Escola Bíblica? Isso, eu dou aula para os pré-adolescentes, para a turminha do Enzo, né? Do meu mais novo. Então, às quintas-feiras a gente tem um estudo preparatório para os professores, né? Eu faço um discipulado com uma pessoa, toda semana a gente se encontra para discutir sobre a Bíblia, para estudar sobre o catecismo, as perguntas do catecismo. Aí, domingo de manhã, eu vou para a igreja. Eu não dou aula sozinha, eu sempre revezo com a Cleide, né? Com uma amiga da igreja, porque eu também não posso só dar aula, também é importante que eu assista. Sim. Então a gente reveza, então todo domingo de manhã ou estou assistindo a EBD, a Escola Bíblica Dominical, ou estou dando aula. E domingo à noite aos cultos. Então a gente tem uma rotina bem... e a gente tenta passar isso para as crianças, né? Eu acho que essa é a prioridade da nossa vida, né?
E a Bíblia fala, né, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Uhum. Então, a gente tenta seguir exatamente por esse caminho. Acho que isso é o mais importante, é a maior herança que a gente vai deixar para os filhos, né? Ensinar por qual caminho seguir. Entendi. E por você e o Juliano, vocês têm aí tem papéis ativos aí na gestão pública, essa rotina, como que vocês conseguem administrar, né, tanto a parte religiosa, quanto a familiar, quanto até mesmo aí a função, né, do Juliano como vice-prefeito na gestão pública, né, ele ainda atua, né, na odontologia, né? Ele atua ainda, né? Sim, agora no momento ele está afastado por conta do período eleitoral. Como ele é concursado da prefeitura, então ele teve que se afastar por conta do período eleitoral. Mas ele trabalha na odonto. Ele trabalha na odonto. Sim, até julho, até início de julho. Ele afastou por lei, né? Porque é obrigatório, exatamente. Né? Mas então, essa rotina de vocês, como que vocês conseguem administrar tudo isso? Vocês têm essa parte aí, por exemplo, tira algum tempo de férias, vai todo mundo viajar para poder ficar mais tempo juntos. Como que você consegue administrar isso? Na verdade, assim, acho que o mais importante é a organização do tempo. Tento organizar meu tempo o máximo possível. Não perco tempo com besteiras. Eu tento focar numa qualidade de vida, num tempo de qualidade ali, com as crianças, com a família. E eu acho que isso a gente acaba conseguindo fazer todas as coisas. Então a gente tem algumas coisas que são sagradas, que é o café da manhã, o almoço, o jantar, sempre fazer em família. E não só eu, o Juliano e as crianças, mas eu passo todas as noites na casa dos meus pais. Eles moram ali na subida do parque, que é o meu caminho de casa, então todos os dias a gente janta com eles. Então é um tempo que a gente é muito valorizado ali, é um tempo muito enriquecedor ali pra gente como família. Então eu tento organizar isso da melhor maneira possível, né? E conciliando tudo. Claro que a gente tem que abrir mão de muita coisa, como eu te falei, eu tive que abrir mão de trabalhar, da minha carreira profissional por conta disso. Mas eu acho que Deus encaminha, até isso eu oro a Deus, para que Deus nos saiba utilizar, nos ensine a utilizar o tempo da melhor forma possível. E acho que na medida do possível a gente consegue conciliar. Por mais que a gente não fique tanto tempo com as crianças, mas o tempo que a gente passa, a gente busca que seja um tempo de qualidade. Sim. Que a gente almoce juntos, que a gente jante juntos, que a gente converse. Meus filhos são muito parceiros, a gente é muito amigo deles. O Pedro, ele é o mais velho, ele está começando nessa fase de namoro, de sair à noite, então a gente sai com eles. Muitas vezes ele vai em festas na casa dos filhos dos nossos amigos, então a gente vai junto, os pais ali estão juntos, a gente está sempre de olho neles, sempre conversando. Eu opto por sempre levá-lo, buscá-lo, pra gente ir conversando. Então é isso, eu acho que é organizar o tempo, não utilizar com bobagens. Tem muita coisa que eu tirei, aboli da minha vida, não faço mais. Televisão, eu assisto muito pouco a televisão. Sim. Eu leio todos os dias de manhã, na hora que eu acordo, eu tento ler algumas notícias, mas eu quase não assisto televisão. Não me faz falta, eu prefiro utilizar esse tempo de uma outra forma. Sim. Então, organização do tempo, e por mais que você tenha pouco tempo, usá-lo de uma maneira melhor, uma qualidade de tempo. Eu acho que é isso que é o mais importante. E sempre que a gente pode, a gente sai com eles, tira um tempinho juntos, e eu acho que isso é o mais importante. Entendi. Karina, e para os seus filhos, né? Eles entendem que o pai deles é o vice-prefeito da cidade, né? Uma figura pública. Isso, de alguma forma, você acha que afeta alguma coisa na vida pessoal deles, na escola, com os amiguinhos? De alguma maneira, você acha que isso tem alguma interferência
positiva ou negativa na vida deles? Acho que não, Léo. Acho que isso é muito natural para eles. O Juliano é muito parceiro, o Juliano conversa muito com eles, então eles enxergam muito mais o pai do que o político. Uhum. Então, acredito que não, meus filhos sempre lidaram muito bem com essas questões. Tudo a gente conversa com eles. Uhum. Então, qualquer coisa a gente prepara, a gente fala, o futuro, o que pode acontecer. Uhum. Então, não tenho problema com isso, então não. eles nunca reclamaram, por exemplo, porque um coleguinha da escola fez uma piada, um coleguinha na escola criticou meu pai ou falou alguma coisa do tipo assim, nunca tiveram esse problema. Não me lembro. Eles brigam por causa do pai, né? Eles se eles veem qualquer coisa, eles já ligam pra gente. Mãe, alguém tá curtindo não sei o quê, nananã. Estão sempre atentos, sempre ligados. Mas porque torcem pelo pai, né? Sim. Porque eles têm essa admiração pelo pai. Mas dizer que a gente teve algum problema, que eles foram abalados de alguma forma, não. Isso não. Nunca tiveram esse probleminha. Não. E eles nunca quiseram praticar jiu-jitsu? Na verdade... Tendo um pai faixa preta de jiu-jitsu, eles nunca tiveram interesse? Pois é. O Pedro, ele gostava muito de futebol. O Pedro jogou futebol por, acho que uns 6 anos. E aí veio a pandemia, ele parou. Depois ele voltou, mas ele já não voltou naquele ritmo que ele estava. E o Juliano tentou levar para as lutas, mas não gostou muito. O Enzo, ele se interessa mais. Nós até temos um saco de boxe lá, ele dá umas batidas lá de vez em quando, mas não teve esse interesse. O Juliano levou algumas vezes, ele participou, mas não tinha muito interesse em continuar. Acho que nenhum dos dois vai seguir o pai. Entendeu. E vamos lá, alguma atuação social, né? Alguma atuação aí comunitária aqui, tanto na igreja quanto como na cidade em si, né? Você sendo vice-primeira-dama, né? Você está sempre acompanhando o Juliano, né? Sempre acompanhando aí até mesmo nos eventos ou, né, na parte social aí da cidade. Em que você se envolve, né? Você como vice-primeira-dama, né? Tá sempre acompanhando o Juliano para baixo e para cima aí, né? Ajudando ele nessas questões comunitárias, né? O que você contribui, né, nessas ações? Sabe, Léo, olhando a minha vida desde quando eu nasci, eu me julgo uma pessoa muito abençoada. Eu acho que eu fui extremamente abençoada com a minha família, com os meus pais, com a minha irmã, com o meu marido, com os meus filhos, com saúde. Então, eu me julgo no dever de transmitir isso a outras pessoas, de trazer esse bem-estar, a qualidade de vida, essa alegria, essa paz interior que a gente tem para outras pessoas. Então, eu tento atuar em tudo que eu posso. Tem muitas vezes que a gente não consegue, a gente é limitado, mas eu tento ajudar em tudo o que eu posso fazer. A igreja é assim, então eu sinto uma paz espiritual muito grande, eu sinto uma alegria imensa em acordar todos os dias e ler a minha Bíblia, em conseguir fazer a devocional. Então eu me sinto no dever de transmitir isso para as outras pessoas também, sabe? Então tudo que eu posso fazer, eu ajudo, em todas as áreas, e muitas vezes eu não sei, eu sou da área da saúde, eu entendo um pouco mais da área da saúde, mas eu sou da área da saúde animal, não da saúde humana. Então muitas coisas eu tenho dúvida, e aí quando eu não sei o que responder, como ajudar, eu tenho essa boa vontade de ir atrás, de perguntar. Eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode. Então tentar fazer essa ponte, tentar trazer. Eu acho que dessa forma eu acabo atuando em todas as áreas, né? Tanto na igreja, quanto na área da saúde, na área da educação, na assistência social, no esporte. A gente acaba ajudando dessa forma, né? Eu acho que além disso, eu também fui muito, muito bem acolhida por Extrema, né? Extrema, eu tenho um amor muito grande por aqui, porque foi aqui que eu construí a minha família, aqui que eu iniciei a minha carreira profissional. Então, eu sinto no dever a obrigação de retribuir tudo que eu recebi da cidade, tudo que eu vivo, toda essa qualidade de vida que eu tenho hoje, eu me sinto na obrigação de retribuir. Então, tudo que eu faço, qualquer ajuda, qualquer contribuição,
contribuição, eu faço com muito gosto, com muito prazer, e o que eu puder ajudar, eu vou estar lá, com certeza. Sim. Então, por exemplo, na igreja, né, as pessoas que estão próximas de você, você deve receber muitas demandas, né, de uma certa forma, né, as pessoas, né, já tem você como, né, já tem o seu contato e tudo mais, vê em você uma pessoa que, dependendo da situação que essa pessoa estiver passando, vê em você o caminho aí para poder tá recebendo uma ajuda da prefeitura, né, porque, né, eles veem em você uma ponte, uma né? ponte, né? Para poder estar resolvendo aí um caso aí. Porque hoje as redes sociais, a comunicação, ela é muito rápida, né? Então, o Juliano, ele trabalha o dia todo. Às vezes, os dias que ele atendia no pronto-socorro, que ele atendia de terça e quinta-feira, às vezes ele chegava a atender 60, 50 pessoas durante o dia. E ele não tinha como pegar o celular e ficar respondendo ali enquanto ele estava fazendo esse atendimento. Quando ele ia para odonto, ele atende um paciente atrás do outro. Enquanto ele está cuidando das pessoas, não tem como ele pegar o celular. E às vezes ele chegava em casa e no dia tinha 300, 400 mensagens. Não tem como responder, Não tem. Hoje em dia a velocidade é muito rápida. Não é igual antigamente que a gente fazia 3 ligações por dia. Hoje em dia não, é tudo muito rápido. É até bom você falar nisso, Karina, porque né, eu já ouvi, né, pessoas reclamando sobre isso, sabe? Sim. Eu mesmo já, né, pessoal, eu moro praticamente portão a portão com a casa da Karina, do Juliano, e às vezes, né, vejo ele na rua, tudo, mas às vezes precisava mandar uma mensagem, né, e ou não respondia, ou respondia 2, 3 dias depois. Só que eu entendo essa posição de que, né, além dele ser o vice-prefeito, além dele ter as suas demandas na prefeitura, ele ainda atende, né, como dentista, né, o dia todo. Então é até bom você falar, né, tá tocando nesse assunto, porque eu acredito que às vezes ele é criticado por não responder mensagem. Então são muitas mensagens para ele poder estar respondendo, né? E às vezes a pessoa não entende, né? Tipo assim, nossa, eu mandei e não respondeu. Mas ele tá ali, ele tá fazendo uma extração, ele tá fazendo ele não tem como ele responder. Não, nem dá. E a hora que ele pega o celular é uma avalanche de mensagens, né? Às vezes ele não consegue. E aí ele não consegue responder tudo em um dia, aí no dia seguinte já acumula mais um pouco, e aí vai virando aquela bola de neve, né? Então, eu começar a ajudá-lo foi um canal. Não sou eu que vou atender a demanda, mas o que eu vou fazer? Eu vou filtrar e vou mandar para a pessoa certa. Então, a pessoa precisa ali de alguma coisa da saúde. Não sou eu que vou atender, mas eu vou conseguir encaminhar para a secretária de saúde para que ela dê a devolutiva para aquela pessoa. Certo. Então, é isso que a gente acaba ajudando, né? Eu consigo trabalhar ali encaminhando para o setor que necessita, para o setor ali responsável. Entendi. E a vida dele é tão, né, corrida mesmo assim que, né, no último sábado, né, eu participei, fui fazer um serviço aí de cobertura fotográfica, né, para um candidato a vereador, né, e a Karina com o Juliano estavam lá também, e, né, na hora de eu almoçar, né, um bendito torresmo, quebrei o dente. Ah, nem sabia. Aí falei para ele, Juliano, acabei de quebrar o dente. Aí ele falou, nossa. Aí eu tava lá reclamando, falei, vou colar um Super Bonder aqui. Que é Super Bonder? Aí ele catou a lanterninha do celular, deixa eu ver, abre a boca aí. Né? Ele foi fazer ali, nossa, vai ter que segurar, vai ter que fazer isso, aquilo. Ou seja, até mesmo, né, quando tá de folga ali, sempre aparece alguém ali. Sim, e ele atende, ele não tem... Eu já vi, nossa, eu lembro de uma vez que a gente tava pegando as crianças na escola e aí a mãe chegou e mostrou o dente da criança molinho. Ele falou, deixa eu dar uma olhadinha, já pegou um papel aqui, já passou um álcool em gel ali na mão, deixa eu dar uma olhadinha. Aí fez assim e já tirou o dente na porta da escola, Léo. Então, assim, o Juliano, ele é muito dinâmico ali, ele resolve, ele poderia muito bem
bem falar, não vou, vai pro consultório, vou ligar, você vai pra prefeitura. Não, o que ele consegue resolver, ele resolve. E mesmo o celular, ele atende muita coisa pelo celular. Todos os dias ele pega. Só que assim, ele não consegue ficar o dia todo ali no atendimento. Mas todos os dias, pelo menos 1 ou 2 horas, ele pega para responder ali o celular, o que ele consegue. Mas a demanda é muito grande, né? A cidade cresceu muito, graças a Deus. Mas é uma demanda muito grande. E nessa vida corrida do Juliano, né? Você, como vice-primeira-dama, né? Você está sempre do lado dele ali, né? Sempre onde tá o Juliano, tá a Karina lá junto. Né? Acaba se tornando um cargo, o título de vice-primeira-dama, né? Acaba se tornando um cargo também, assim, o braço direito ali do vice-prefeito? Eu acho que sim, Léo. Eu acho que desde o nosso casamento ali, eu até falei isso num discurso uma vez, num evento que eu fui homenageada da Câmara. Desde o nosso casamento, a Bíblia já fala, né, que a gente se torna um só corpo e uma só carne, né? Então, eu acredito muito nisso, que onde um está, o outro deve estar. Eu acho que os objetivos têm que ser o mesmo. Não adianta um gostar de branco, o outro gostar de preto. Eu acho que a partir do momento que você se casa, que você se forma uma família... Você acaba gostando do cinza. Exato. Perfeito, é isso aí, entendeu? Só que todo mundo juntos. E isso a gente leva não só como marido e mulher, mas como marido, mulher, como filhos. Meus pais estão sempre comigo, sempre. Minha sogra sempre junto, sempre acompanhando. Então, são projetos familiares ali, que a gente sempre leva isso tudo junto. Então, por isso que eu acompanho sempre o Juliano em tudo. O Juliano também sempre foi muito parceiro. Eu até te contei esse exemplo aí de quando ele saiu de madrugada para ir buscar um cachorro para eu atender. Então ele sempre me ajudou em tudo, todos os meus sonhos, todos os desejos, todas as vontades que eu queria fazer, ele sempre me apoiou, sempre me ajudou. Então, desde o nosso casamento, desde o dia que a gente casou, a gente vive dessa forma. Não existe sonho meu, nem sonho dele, projeto meu ou projeto dele. Existe tudo nosso. Karina, se eu não me engano, o Juliano ele foi eleito primeira vez como vereador em 2012, é isso? 2008, na verdade. 2008 ele foi suplente. Ele foi suplente. Isso, ele foi suplente, só que ele já trabalhou, porque ele era suplente da dona Ditinha, e ela teve que se afastar por um motivo de saúde. Ele contou a história pra gente aqui. Então, nessa época, em 2008, né, que ele entrou na vida pública como vereador, tudo, né, quando ele recebeu um convite para se candidatar e tudo mais, como que foi a sua reação? Ele chegou para você, ele te consultou antes, né, o que você achava, tudo mais. Ele fez tudo bonitinho ali, chegando para você e tudo, Léo, tudo que nós vamos fazer em casa, a gente sempre conversa, sempre a gente pensa quais os reflexos, quais as consequências, então tudo, desde lá daquele tempo. E aí era tudo muito novo pra gente, a gente não tinha nenhum político na nossa família, nem na minha, nem na dele. Eu não sabia o que era política. A gente sabia de ler em notícias, de assistir a política, né? Mas não de viver a política. Então, lá, quando ele recebeu esse convite, nós ficamos pensando até tomar uma decisão e ele acabou encarando esse desafio. Teve alguma preocupação? Do tipo, vai se envolver com política e não sei o quê, né? Acontece tantas coisas por aí, nunca passou isso pela sua cabeça? Eu sou muito tranquila em relação a isso, sabe, Léo? A gente que é temente a Deus, a gente entrega nas mãos de Deus, tá consagrado nas mãos de Deus, e se for pra ser, amém, e se não der certo, amém também, tá tudo certo. Eu acho que primeiro de tudo, a gente tem que confiar no Senhor, confiar no que você está fazendo e consagrar nas mãos de Deus. Então, desde aquele momento, desde aquele primeiro momento em 2008, foi consagrado nas mãos de Deus. Então, se tivesse que dar certo, ok, amém, seria uma missão maravilhosa. E se não desse certo, amém também, tudo bem. Ele já era concursado, já trabalhava, a gente ia seguir. Então, eu não costumo ter esses medos assim na vida. O medo não é de Deus, né? A Bíblia fala em muitos trechos, não tenhais medo.
não tenhais medo que Deus estará contigo, né? Então eu confio e consagro nas mãos dele e vivo um dia de cada vez com leveza, sem o estresse de a ansiedade, o medo. Claro, um pouco de ansiedade todo mundo tem, né? Sim. A gente é agitado, é ansioso, mas quando eu começo a ultrapassar esse limite da ansiedade, eu falo, opa, Deus vai na frente, buscai primeiro o reino de Deus. Então você, né, logicamente você acompanhou toda essa trajetória, porque depois, desde que o Juliano ele entrou na Câmara Municipal, né, como suplente, depois não saiu mais, né? Não. Ele continuou na vida pública aí até como vereador até 2016. Isso. É isso? Aí depois ele já entrou como vice-prefeito, se reelegeram e hoje ele está como candidato a prefeito. Sim, né? Exato. Então, como é o Juliano como político, não como marido e nem como dentista, né? Dentista. Como que é o Juliano como político? Na verdade, Léo, é muito difícil responder isso para você, porque eu acho que já é uma coisa só. O Juliano político, o Juliano faixa preta no jiu-jitsu, o Juliano pai, eu acho que ele é uma coisa só, não tem como a gente separar do nosso dia a dia. Eu falo que a política ela está intrínseca dentro de você, não tem como, você não é político das 8 às 5 da tarde, você é político o tempo todo, então é muito difícil de eu fazer essa separação, mas o Juliano, de um modo geral, ele é muito focado, ele sabe muito o que ele quer fazer, e ele tem esse jeito, tá sempre sorrindo, tá sempre alegre, tá sempre feliz, mas ele é extremamente focado. Tudo que ele faz na vida, ele busca a perfeição. Ele busca ali na humildade dele, naquela leveza, no estar sempre sorrindo, mas ele busca o caminho ali e ele sabe o que ele quer. Alguns exemplos da vida. Ele começou na prefeitura, ele começou como estagiário não remunerado. Ele trabalhou 2 anos na prefeitura como dentista, estagiário não remunerado. A mãe dele sempre falava de montar consultório para ele, ele falava, não, eu quero seguir a carreira pública. E enquanto ele não passou no concurso, ele não sossegou. Então, ele trabalhou como estagiário não remunerado, aí ele passou no concurso, ele trabalhou como concursado, depois ele foi coordenador da odontologia em saúde bucal, recebeu prêmios, recebeu o prêmio de melhor odontologia de Minas Gerais e 3ª melhor do país. Recebeu prêmios no Rio de Janeiro, isso na carreira de odontologia. Na carreira política, ele começou também da mesma forma, como suplente, depois ele foi o vereador mais votado, depois ele, por uma pesquisa, veio o nome dele de indicação para vice, foi 2 mandatos vice, e hoje ele vem nessa indicação para prefeito. No jiu-jitsu, enquanto ele não chegou na faixa preta, ele não sossegou, e ele não parou, ele tem lá, agora ele busca os graus, acho que ele já tem 1 ou 2, daqui a pouco ele tem 3, academia, mesmo nessa rotina corrida, nessa vida que ele tem, ele não deixa de fazer. Tem dia que ele vai 6 horas da manhã, tem dia que ele vai no horário do almoço dele, tem dia que 10 horas da noite ele chega super cansado e ele vai. Então, assim, ele é muito focado, ele sabe o que ele quer e ele busca o caminho dele. Ele é uma pessoa extremamente focada, dedicada, e tudo que ele faz com excelência. Ele não faz nada de qualquer jeito. Eu vejo cuidado com as crianças ali, a família, o jeito que ele cuida das crianças. Ele participa de tudo. Ele participa desde que as crianças eram bebê, fazer mamadeira, trocar fralda, levar para a escola. Eu falei esses dias num vídeo, ele não gosta, o estudar com as crianças sou eu que estudo. Ele não tem muito aquela didática de estudar, mas os trabalhos manuais, se precisar fazer uma maquete, se precisar fazer um desenho, ele faz, ele leva para a escola, ele busca, ele vai para academia junto. Então, tudo que ele faz, ele é muito dedicado, ele é muito participativo ali. Eu admiro imensamente essa garra aí, esse foco, essa resiliência que ele tem. O Juliano está com 40 aí?
44. 44. É sugestivo, né? 44, Esse número. olha só. Nossa, foi um número tão abençoado. E ele fez 44 anos agora, em agosto. Ele recebeu tantas surpresas, foi tão emocionante o dia do aniversário dele. Ele recebeu 5 bolos de presente. 5? 5 bolos. Cada hora chegava alguém com um bolo, fora docinhos, mensagens, presentes. Foi emocionante. E foi 44 anos, exatamente esse ano. Para quem não está entendendo, né, 44 é o número dele hoje como candidato, né? Exato. 44. Bom, na participação aí de projetos, né, você chegou a fazer parte também da criação do plano de governo dele desse ano? Léo, estou trabalhando com esses materiais desde o começo do ano. Eu também, assim como o Juliano, também, tudo que eu entro para trabalhar, tudo que a gente inicia, eu acho que a gente tem que fazer com seriedade e compromisso. Então, nós estamos desde janeiro, fevereiro, trabalhando com tudo isso, não só com plano de governo, mas plano de governo, material de bairro, as artes para Santinhos, Santões, os projetos, a revista de realizações. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas é uma revista assim que me enche de orgulho. É emocionante ver esses 8 anos. A gente tentou, na verdade, contar nessa revista os 8 anos que foi a administração do João e do Juliano. Foi praticamente impossível. Eu comecei a trabalhar numa apresentação de computador, no qual a gente montou quase 600 slides, 500 e poucos slides, com todas as coisas que eles fizeram. E aí não tinha como. O João fala que se a gente fizesse uma revista com tudo isso, ela não ia passar por baixo da porta da pessoa. Então eu venho trabalhando nisso, tentando resumir, tentando diminuir. Aí nós reduzimos para 270 slides, e desses slides a gente conseguiu formar a revista, que hoje ela tem 56 páginas. É uma revista, assim, emocionante. Eu, cada vez que eu olho para ela, ver esses 8 anos aí, tudo que foi feito. Então, a gente trabalhou arduamente nisso, eu, a Terezinha, o pessoal da nossa equipe também, mas eu me dedicava afinco ali. Passei muitas noites, assim, dormi muito tarde para ficar corrigindo, conferindo, mas hoje o resultado é uma bênção, né? A gente iniciou a campanha com todos os materiais prontos. Não só a revista de realizações, mas a gente tem um material inteiro com todos os projetos. O Juliano, ele já tem tudo desenhado na cabeça dele, ele já sabe tudo, onde são os terrenos, se naquele terreno vai construir uma escola, uma UBS, um complexo aquático, um parque. Então, tudo isso ele já tem desenhado, e a gente vem trabalhando nisso ao longo desses anos todos, né? E esse ano, em especial, eu estou trabalhando com esse material de campanha desde fevereiro. E aí, no primeiro dia de campanha, que foi no dia 16 de agosto, a gente já estava com tudo pronto. Hoje, graças a Deus, a gente trabalha com realizações. A gente não precisa trabalhar com promessas, a gente não precisa trabalhar com uma campanha aí fincada na areia, né? Que você dá um sopro e ela vai embora. Hoje a gente trabalha com uma campanha sólida, robusta, de bases mesmo, né? A gente trabalha realmente com realizações. Mas eu venho trabalhando com isso desde fevereiro, e hoje nós temos tudo pronto aí desde do primeiro dia de campanha. E todos os projetos futuros, né? Tudo que ele tem desenhado, todos os projetos, ele sempre me chama para ver, para a gente opinar das ideias. Eu estou lado a lado ali com ele. Você está sempre presente ali nos projetos, na criação dos projetos e tudo mais. Tanto é que eu faço reuniões também, né? A agenda dele é muito apertada, então às vezes ele não consegue, ele tem 2 eventos no mesmo dia, e aí ele vai em um, eu vou em outro. Então, qualquer coisa, claro que eu não sei tudo, a minha cabeça é muito diferente da dele, né? Ele sabe muito mais do que eu, mas hoje eu faço reuniões tranquilamente, vou em qualquer bairro, entro em qualquer área, não tem bairro que eles não tenham trabalhado, não tem
área que eles não tenham trabalhado. Saúde, educação, esporte, assistência social. Não tem idade que eles não tenham trabalhado, desde o bebê até o adolescente, o jovem, a mulher, o trabalhador rural, o trabalhador das empresas, o idoso. Então, tranquilamente eu participo de tudo. E quando surge alguma coisa que eu não consigo resolver também, não consigo responder, na hora eu ligo para ele, pergunto, ou já falo para a pessoa, olha, esse tema eu não consigo abordar, eu vou conversar com ele e te dou um retorno. Mas eu sou muito participativa ali, eu gosto demais disso, gosto demais de estar ali lado a lado dele. Ô Karine, e como que é, né? Hoje o Juliano, ele já tá, é quase um casamento também com o João, né? Nossa, já estão há 8 anos juntos, né? 8 anos ali. E logicamente, né, que tudo, né, tudo tem aí seu lado, seus momentos bons, seus momentos ruins. Isso com dupla sertaneja, né? No próprio casamento de marido e mulher e tudo mais. Mas como que você define aí o relacionamento do João com o Juliano nesse período aí de 8 anos? Olha, graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom, tanto o João com o Juliano, eu e a Terezinha, foram 8 anos aí que a gente não tem nada para reclamar. Eles foram 2 mestres ali na nossa vida, a gente aprendeu muito com eles, muito, eu aprendi muito com a Terezinha. Ela sempre teve muito cuidado comigo, sempre me ensinou muita coisa. Sempre cuidou de mim, às vezes ficava preocupada com alguma coisa. Hoje mesmo, eu tô bem gripada, nem sei se pela voz você tá percebendo, mas eu tô bem gripada, e aí ela me liga perguntando se tá bem, se eu tomei antibiótico, então assim, o relacionamento nosso sempre foi muito bom. E a história do João, a história do Juliano, ela é muito semelhante à do João. O João, assim como o Juliano, ele começou como office boy ali na prefeitura, então ele foi subindo degrau a degrau, os 2 são funcionários públicos, os 2 viveram ali a prefeitura, viveram o serviço público ali por todos esses anos, então eles têm um relacionamento excelente e de muito respeito também, muitas vezes até pautas que eles divergem ali, mas eles sempre chegam num consenso, que é aquele que eu falei, não é o branco e não é o preto, mas é o cinza. Então o João, ele sempre abriu as portas para o Juliano, ele nunca fechou, nunca falou para o Juliano, não, você é vice, então você não vai trabalhar. Muito pelo contrário, ele sempre trouxe o Juliano para todas as pautas. Tem pessoas aí que falam na cidade até que foram 2 prefeitos, que o Juliano sempre foi muito ativo na área da saúde, na área da assistência social, e tudo que o Juliano trazia para o João sempre acolheu, sempre todos os projetos, todas as ideias, ele sempre fez tudo para colocar em prática e para seguir. Então, eu acho que é uma dupla, assim, perfeita. E eu acho que hoje a gente colhe o resultado disso. Porque se fosse uma administração brigada, se eles não se entendessem ali, Extrema não teria chegado onde chegou nesses 8 anos. E o Juliano não seria indicado para a sucessão ali do João. Então, o João foi um professor mesmo ali pra gente, um pai, muitas vezes, sempre aconselhando, sempre nos ajudando, ensinando. E o Juliano cresceu muito por conta da experiência ali do João. Eu também, particularmente, tenho uma admiração imensa por ele, porque ver da onde ele começou e onde ele chegou e o que ele transformou Extrema, né? Extrema, hoje a gente tem orgulho de dizer que a gente tem um hospital municipal e a gente só conseguiu isso nessa gestão. E era um projeto de quase 20 anos. Assim. Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma zona rural asfaltada, que a gente tem um hospital municipal inaugurado, que a gente tem um poliesportivo reformado, que a gente tem uma rodoviária reformada, que a gente tem praças lindas, que o nosso turismo é valorizado, o nosso esporte, a gente tem um Extrema Futebol Clube maravilhoso ali, um estádio digno da nossa cidade. Então, Extrema jamais vai ser a mesma, né? Sim. Extrema, eu acho que tem um divisor de águas ali na gestão João e Juliano e da gestão anterior, né? Eu acho que é um divisor de águas muito grande ali, é um legado muito grande que vai ficar. E acho que isso tudo só pôde ser construído por conta dessa união, por causa desse companheirismo, dessa parceria ali. E
E não só deles, mas de todos nós, porque a parceria ali é muito grande. A parceria foi eu, a Terezinha junto, os secretários, esse time, eles não têm horário, eles não têm horário para trabalhar. Esse final de semana você pode presenciar o incêndio que teve ali na Serra. Os brigadistas passaram a noite ali, apagando incêndio, naquela situação de risco, desesperadora mesmo, sabe? E eles dão sangue ali, é uma equipe muito engajada, é uma equipe mesmo que se formou ali, é uma família. Acho que a cidade inteira torcendo para chover, né? Exatamente. Até que veio uma chuvinha. Graças ao bom Deus, veio a chuva e aliviou. Mas eles já tinham controlado o fogo. A chuva veio para amenizar, para esfriar, né? Para ajudar. Mas eles ficaram ali 48 horas trabalhando mesmo incansavelmente até conseguir apagar aquele fogo ali. Então, são pessoas muito engajadas. E o que é isso? O que esse time reflete? Reflete os líderes ali. Então, por que esse time tem esse engajamento? Por que esse time tem esse amor pela administração? Porque é o que eles veem ali do João e do Juliano. É isso que eles passam para nós. Para mim, para Terezinha, para toda essa equipe. Então, assim, eu acho que foi um casamento ali perfeito. Acho que perfeito só Deus, né? Mas quase perfeito, então. Mas às vezes, assim, às vezes algumas divergências, isso é até saudável, né? Sim, isso porque faz a gente crescer, isso nos engrandece, entendeu? E eu acho que é importante também, né? Porque é aquilo, não é o branco e nem o preto, mas nós vamos chegar no cinza. Sim. E isso serve para a construção da cidade também, serve para a construção da gestão. Exatamente. E o João sempre ouviu, sempre esteve de portas abertas ali para tudo que o Juliano falava, todos os projetos que ele buscava. E o Juliano também sempre apoiou o João em tudo. O Juliano, ele vem da vida pública e do setor legislativo, né? Ele foi eleito 2 vezes como vereador? Ele foi em 2008, foi suplente, em 2012 ele foi o vereador mais votado. Tá. E até 2016? Hoje, em porcentagem, eu acho que nenhum vereador bateu. Bateu pelo número de votos porque a população cresceu. Sim. Mas na porcentagem, se não me engano, ninguém bateu ele ainda na porcentagem de votos. E aí, 2016, né, ele foi indicado a vice e teve 2 mandatos aí como vice-prefeito. Então, ele hoje, né, ele adquiriu uma experiência muito grande aí na parte administrativa, na parte de gestão pública, né? Tanto ele conheceu as leis ali né, ele passou pelo legislativo, né? E depois entrou no executivo. Então, ele adquiriu uma bagagem grande aí como administrador público. Sim. Então, hoje, você, muito provavelmente, você considera ele totalmente preparado para o cargo de prefeito da cidade. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso, né? Ele passou por todos os degraus, Léo. Ele foi desde do estagiário, ele foi o servidor público, ele passou pelo legislativo, ele passou pelo executivo por 8 anos, fez um mandato maravilhoso, muito ativo em tudo, no atendimento à população, no atendimento das demandas do gabinete. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que ele está preparado, ele está pronto e é a hora, é o momento dele ali. Muito bem. Tanto que hoje Extrema, ela está, né, segundo a Gazeta do Povo, Extrema é a 6ª cidade, né, nacionalmente aí, considerada a 6ª cidade melhor para se viver no Brasil, né? Exatamente, a 6ª melhor em qualidade de vida, a 5ª melhor, está entre as 5 melhores para se criar filhos. Então, a gente mostra que Extrema está preparada para o futuro, né? Está sempre no topo, né? Sempre no topo. Inclusive, o João Batista esteve aqui, né, logo em dezembro, se eu não me engano, e me parece que, acho que foi o ano passado, né? Ela também teve nas primeiras colocações aí, até como decoração natalina. Sim, exatamente. Vários prêmios. Eles já receberam vários prêmios no meio maior ambiente, PIB da esporte. região.
Então, assim, Extrema está preparada, né? Ele está no caminho certo, não tem, é inegável isso, né? O desenvolvimento é visível, aonde você sai, se você olhar aqui na nossa região, né? Onde você olhar aqui, você olha ali do lado, você vê uma escola, Maristela, uma escola maravilhosa, Sim. né? Então, onde você olha, você vê o desenvolvimento. Muito diferente da Extrema que você conheceu quando veio. Muito diferente. Quando veio de Londrina. Muito diferente, muito diferente. Já era uma cidade abençoada, já era, sim, uma cidade abençoada, encantadora, acolhedora, mas a gente viu hoje que ela podia melhorar e muito. Então, a gente presenciou isso. Muitas coisas que a gente acreditava no passado que não eram possíveis, elas passaram a acontecer agora. E isso vem muito de encontro com o Luizinho ali, né? Porque eu ouvia muito, eram projetos do Luizinho que nós ouvíamos que não eram viáveis, não era viável inaugurar um hospital municipal, não era viável asfaltar a zona rural. E hoje a gente vem provar que é viável sim, que isso aconteceu, e Extrema não pode retroceder, né? A gente não pode voltar. Eu acho que tudo que foi conquistado foi um trabalho muito árduo, um trabalho de muita dedicação, de muita resiliência. Eu vi o Juliano chorar em alguns momentos, sabe? No momento da pandemia, por exemplo, quando teve que fechar comércio, quando naquela situação, hospital municipal cheio. Então, eu vi o Juliano chorar ali de preocupação mesmo, acho que, não sei, uma sensação de impotência, talvez. Então, a gente não pode retroceder. Foram anos muito difíceis, né? Uma luta muito grande, mas graças a Deus é gratificante. É um legado que vai ficar para a história, né? Isso jamais vai ser esquecido, independente de qual seja o rumo daqui para frente. Esses 8 anos, eles vão ser eternamente lembrados em Extrema. E eu falo que foram anos que, se você levar em consideração, nem são 8 anos, né? Eles ainda não terminaram o mandato, vai se dar 8 anos em dezembro. E nós tivemos 2 anos de pandemia, que, como eu disse agora, foi um tempo muito desafiador. Depois também teve o caso da redução do ICMS, então foram anos muito difíceis. E mesmo com tudo isso, a quantidade de obras e realizações que eles fizeram é gigantesco. Eu nunca vi nada igual. Nós fizemos uma reunião com a esposa de um candidato a vereador. Se ela estiver me assistindo, ela vai saber, que ela vai lembrar. E ela falou que ela nunca viu uma saúde tão boa quanto Extrema. Ela falou que ela só viu algo parecido na Finlândia. Que na Finlândia, quando ela é médica, e quando ela viajou para a Finlândia, acho que ela ficou um tempo lá, ela viu algo semelhante, mas ainda assim não era o que ela presencia em Extrema. Então, assim, é um marco muito grande, é um divisor de águas ali de 2016, antes e depois de 2016. Muito bem mesmo. Karina, só vou pedir licencinha para você, só para a gente poder falar aqui um pouquinho dos nossos patrocinadores, né, que são o pessoal que ajuda a gente aqui com né, nossos episódios, né? Graças a eles aí a gente consegue estar mantendo e trazendo convidados assim como a Karina, né, para poder estar conhecendo a história, né, dos nossos convidados. Então eu queria falar aqui da Casa da Lavoura, né? A Casa da Lavoura, né, é uma loja de materiais de construção, né, que vende aí do básico ao acabamento, né? E não é somente uma loja de construção, mas sim uma super loja de construção, pois você encontra de tudo lá, né, gente? Desde o básico ao acabamento, a decoração, a utensílios, ferramentas, enfim, tudo que você procura, né, você vai encontrar na Casa da Lavoura. E o Arthur tá falando para eu olhar para cá, né? Então eu vou olhar para cá agora, né? É que eu sempre olho para minha câmera. Eu costumo olhar para minha câmera, quando eu tenho que falar do patrocinador, eu tenho que olhar aqui. Vou colocar uma plaquinha aqui, tá, Arthur? Para eu saber que eu tenho que olhar para cá. Então, né, tudo que você procura, né, e não encontrou aqui na cidade, em vez de estar pensando em ir para outra cidade, né, ver se encontra, dê um pulinho antes lá na Casa da Lavoura. Tenho certeza que você vai encontrar o que você precisa, tá bom? E a Casa da Lavoura está em que endereço, Rê? Eles ficam na rodovia Fernão Dias, quilômetro 882. Léo, o telefone lá de contato é 35 99722 1332.
Isso aí. Grande abraço aí ao nosso amigo alemão. E também a Carlos Sitiante, nosso amigo Everton, né? Então, tudo que você precisa aí, né, para agropecuária, pecuária, para o seu pet, né? Tá precisando comprar ração, né? O melhor lugar que eu encontrei aqui até hoje para comprar ração é na Carlos Sitiante. Precisou aí de medicação de uso veterinário, né? Tanto para ir para né, animais de grandes portes, como também para os pets, você vai encontrar na Carlos Sitiante, tá bom? Além dos acessórios, né, e tudo mais. A Carlos Sitiante, ela tem 3 lojas, né, sendo uma em Itapeva e 2 aqui em Extrema. Qual que é o endereço da Carlos Sitiante? Loja 1 fica na Rua Manuel Queiroz, 123, no centro de Itapeva. A loja 2 fica aqui na capital Germano, 457, no centro de Extrema. E a loja 3 também no centro de Extrema, na Rua João Mendes, 675. Isso aí. Tá precisando aí de qualquer o produto aí, né, tanto para agropecuária quanto para pecuária, né, inclusive aí vestimentas, né, roupas, botinas, né, de uso específico aí para quem trabalha na lavoura, vai encontrar na Carlos Sitiante. E o Escritório Juliane, né? O Escritório Juliane é nosso escritório aqui também há muitos anos, né? Desde que eu tenho um CNPJ, quem cuida é o Escritório Juliane, né? Grande amigo meu aí, o Luiz Henrique, né? Que sempre me acode aí nos apuros aí, né? Precisa de uma declaração, um documento, enfim, está sempre à disposição aí para nos ajudar. O endereço do Escritório Juliane, né? Eles ficam na Avenida Delegado Valdemar Gomes Pinto, 404, aqui no Ponte Nova. O telefone deles é 3435-2901. Lembrando, Léo, que eles fazem assessoria contábil, fiscal, trabalhista, empresarial. Isso aí. Sem falar na parte jurídica também, né? Muito bem. E a Med Global, né? A Med Global é a antiga Extrema Médica, né? Ela globalizou aí né, o seu atendimento junto com o Hospital São Lucas e outros hospitais aqui da região para facilitar aí a vida do usuário aí do plano de saúde, tá? Então, toda essa parte de exames, consultas, cirurgias, né, que às vezes demoravam aí tanto tempo para poder conseguir, hoje, né, a junção dessas empresas veio facilitar, né, a vida aí do usuário, tá ok? Então, Rei, qual que é o endereço da Med Global? Eles ficam na rua Alcebiades Vollers, número 2, Jardim São Cristóvão. Ficam próximo ali à delegacia. Isso aí. Então, tá precisando aí adquirir, né, fazer um plano médico aí para a família, né? Procura aí a Med Global. Fica ali logo em frente à delegacia, né, aqui da cidade Extrema, tá? Procura o pessoal da Med Global, que eles vão estar ali prontos para atendê-los, tá? E apresentar aí os melhores planos, né? Grande abraço aí ao pessoal da Med Global. E o nosso mais novo parceiro hoje é a Gran Imperial, né? O espaço de festas aí do nosso amigo Fernando. O Gran Imperial, ele tanto você consegue alugar o espaço, como também você consegue toda a parte de buffet, né, garçons e tudo mais. O Gran Imperial, ele tem sempre ali uma proposta para poder atender a sua necessidade, tá? O Gran Imperial, ele fica localizado em que endereço, em Itapeva? Eles ficam na rua Higino de Paula Bueno, 152, no bairro da Ribeirada, Léo. O telefone lá é 35-99211-0412. Falar com o Fernando. Eles são especializados em realizar sonhos, com toda a estrutura de salão, buffet e equipe de garçom. Olha, muito bem. Então, tá precisando aí de um espaço para poder realizar a sua festa, né? Seja 15 anos, casamento, né? Qualquer tipo de evento aí para poder comemorar aí com os amigos e família, é só entrar em contato aí com o Fernando, né? E ele vai estar agendando aí um horário para você estar indo conhecer o espaço e conhecer aí os seus planos, né? Os seus pacotes aí, né? Para eventos, ok? Grande abraço aí pro Fernando, nosso mais novo patrocinador aqui do podcast Mesa Bamba. E também Bragança Mel, né? Para quem não conhece ainda, né? Bragança Mel é uma marca, né? Já dá para saber que é de Bragança Paulista, né? E gente, é um mel 100% puro, tá? Isso aqui eu tenho, né? Tenho a certeza porque, né, o fabricante ele provou para mim, né? Ele fez ali o teste, né? Com iodo e mostrou para mim como que identifica aí um mel puro, né? De um não puro, que é com iodo, tá? Eu aprendi mais essa, né? Conheci lá o envasamento do mel e tudo mais,
Então, eu tenho a certeza de falar para vocês que Bragança Mel, né, é o mel puro, diretamente aí da colmeia da abelha. Então, além do mel, né, você também pode estar adquirindo aí, ó, o mel junto com o favo, tá? Para quem gosta de comer um mel aí de colherzinha, né, direto aí do favo. Tem aí o própolis, né, para quem está precisando aí de aumentar a imunidade, né, Karina? Nem a Karina vale. chegou aqui com uma tossezinha, já usou aqui o própolis. E também o pólen, né? O pólen aí, para quem está precisando aí de uma proteína, né? Aqui tem as cápsulas. Então dá para você montar um kit, né? Montar seu kitzinho aqui, ó. Quem tiver interesse em estar adquirindo aí né, os produtos aqui da Bragança Mel, é só entrar em contato aí com o número 359 432-9703. Isso aí. É só estar entrando em contato com esse número aí, que você vai estar recebendo aí toda a parte de catálogo, né, dos produtos, e até eles mandam até um PDF, né, explicando aí os benefícios de cada um deles, tá ok? Grande abraço aí ao pessoal da Bragança Mel. E também, né, nosso amigo Ricardo Reis, né? O Ricardo Reis é um barbeiro aqui muito conceituado aqui na cidade e região, né? Ele atende, né, faz seu atendimento aí, né, por agendamento, tá, pessoal? Mas tem também lá na barbearia tradicional, né, o Luan e o Ariel, que atende aí por ordem de chegada. Então, se você não consegue um horário aí, né, com urgência aí com o Ricardo, né, você não vai ficar sem cortar seu cabelo ou a barba. Você vai ser muito bem atendido também pelo Ariel e pelo Luan, tá bom? A agenda do Ricardo, né, para quem o conhece, sabe que é uma agenda aí muito concorrida, né? Amanhã é o meu dia, né? Já marquei com ele há uns 10, 15 dias atrás, mas amanhã tô lá dando um trato aqui no cabelo, na barba, né? Já passou da hora. E tá precisando aí dar um grau, dar um trato aí no cabelo, a barba, tá precisando mudar o visual um pouquinho, entre em contato aí com o Ricardo através do número 35 99115 2346. Lembrando que eles ficam na rua Coronel Antônio Cardoso Pinto 204, no centro de Extrema. O ponto de referência deles lá é em frente à Ering, do lado da Maria Flor. Isso aí. Grande abraço aí ao nosso amigo Ricardo. E também temos aí o PA Motos, né? O PA Motos está com uma promoção muito boa, gente. É um consórcio aí de 100, né? De 100 cotas, tá? 100 cotas. E as primeiras 40 cotas, né? Vai ter um sorteio aí durante 40 meses. Então, as primeiras 40 cotas vão ser sorteadas, né? Cada mês é sorteada uma cota. Você sendo sorteado, você já não paga mais o restante das parcelas. Você já recebe a moto quitada, né? É uma super promoção, né, Karina? Você pode, de repente, ter a sorte de pagar uma parcela, foi sorteado, você ganha a moto, já não precisa pagar mais o restante das parcelas, tá bom? Então, nesse grupo de 100 cotas, 40 vão ser sorteadas, uma por mês, tá ok? Então, tá interessado aí em adquirir uma cota aí do consórcio, é só entrar em contato aí com o Paulinho ou a Adriana. E também, né, lá tem motos aí de diferentes, né, potências, né? Motos para o dia a dia, motos para passeio, moto para, né, prática aí de esportes como velocross, motocross, trilha, né, e tudo mais. Tá precisando de uma moto aí, quer, né, fazer um upgrade, pegar uma motinha melhor, procura aí o Paulinho ou a Adriana. Qual que é o endereço lá, Rê? Ali eles ficam na rua João Mendes 385, no centro de Extrema. Lembrando, Léo, que eles fazem compra, venda e consignado. Um abraço pro Paulinho e pra Adriana. Isso aí. E também o Tetra, né? O Tetra, né, tá sempre com a gente aqui. Para quem ainda não se inscreveu no canal aqui e não tá seguindo lá o Instagram, né, já se inscreva no canal, já dá um pulinho no Instagram depois, comece a seguir a gente lá, marque 2 amigos lá no post, tá? E você vai estar concorrendo aí a um vale compras aí de R$300, ok? Então, a cada 15 dias a gente faz esse sorteio aí de um vale compra de R$300. Basta estar marcando os amigos lá no post do Instagram e tá inscrito aqui no canal do YouTube, ok? Grande abraço aí ao pessoal do Tetra. É isso aí. Fechou, Arthur? É isso? Ô, Karina, voltando ao nosso bate-papo aqui. E a gente já, né, falou bastante aí sobre o Juliano, sobre o João, né? Só que tem aí também agora, né, uma figura nova aí que veio a agregar aí no time, né, de vocês aí,
que é o Luizinho, né? Uhum. O Luizinho, eu acho que hoje ele é o... Né, hoje não, mas sempre ele foi um farmacêutico muito querido aqui na cidade, né? Uhum. Inclusive ele teve aqui também no podcast há alguns, né, acho que umas semanas atrás aí, né, contando a sua história. E há muito, né, que eu tô, o tempo, pelo menos que eu tô em Extrema, né, eu ouvia falar muito do tipo, tá com uma garganta ruim, alguma coisa assim, vai no Luizinho, né? Uhum. Não falava, tipo assim, né, vai no hospital, não, vai no Luizinho. Uhum. Então o pessoal tem muita confiança no Luizinho, Uhum. né? E hoje ele vem aí, né, sendo aí o parceiro do Juliano aí nessa corrida aí para a prefeitura, né, como candidato a vice-prefeito ao lado do seu esposo, do Juliano. Né? O que você me fala aí da figura do Luizinho? Tanto na parte farmácia, né, como profissional farmacêutico, como também na área política. Luizinho, como profissional e como pessoa, é uma pessoa maravilhosa, né? Eu acho que a própria cidade já fala, né? Não tem uma pessoa que não fale bem dele, é sempre disposto, sempre acolhedor, atende 20, 30, 40 pessoas ali na farmácia. A gente tem andado muito com ele nessas reuniões e assim como o Juliano, é o Luizinho. A pessoa chega, já fala alguma coisa para ele já, deixa eu dar uma olhada. Então já olha, às vezes já vê ali a medicação. Então é uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa muito querida, a população, todo mundo conhece. Às vezes mesmo pessoas novas aqui na cidade, né? Às vezes eu me deparo com pessoas que estão aqui há 2 anos, e aí eu falo, você já conhece o Luizinho? Já passei ele na farmácia, já foi ali. Então, todo mundo conhece, todo mundo gosta. Eu tenho a imagem do Luizinho, nesses eventos a gente sempre é muito fotografado, né? E às vezes eu vou olhar as fotos, eu vejo várias fotos do Luizinho abraçado com as pessoas. Então, eu acho que esse é o Luizinho, é aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que escuta as demandas da população, que tem amor ali pelo que ele faz, amor ali por aquela população. Então, é uma pessoa admirável, né? Uma pessoa maravilhosa. A gente tem muito, muito orgulho dele estar ali ao nosso lado. E em relação à parte política, o Luizinho há mais de 20 anos, desde lá dos anos 2000, 2004, ele já tinha vários sonhos para a cidade e que na época ele era taxado de louco, né? A inauguração do hospital municipal, o asfaltamento da zona rural. E depois de 16 anos a gente viu que era possível, sim. A gente quase acreditou que não era possível, mas era ele possível. Ele teve que registrar em cartório a proposta de fazer o hospital, não fez? Exatamente, ele tem registrado. Então, assim, ele é uma pessoa extremamente apaixonada pelo que ele faz ali mesmo. E em 2016 nós concorremos contra o Luizinho, isso, mas foi uma campanha tão tranquila, foi uma campanha de respeito, a gente não teve desrespeito, não teve nada, tanto é que em 2020, quando ele começou a ver os projetos dele sendo concretizados, ele veio nos apoiar em 2020, então... Mesmo a gente tendo sido concorrentes em 2016, em 2020 ele estava ao nosso lado. Por quê? Respeito, né? Exatamente. Primeiro porque a gente sempre teve o respeito na campanha eleitoral, a gente nunca teve nenhum problema com isso. E o que ele começou a ver? Que os projetos dele eram viáveis e que ele estava certo desde aquele tempo lá atrás. E ele começou a enxergar uma gestão que valorizava a cidade, uma gestão que realmente queria trazer o melhor para a população. Então ele veio, ele nos apoiou, ele fez várias visitas conosco. E agora, em 2024, o Juliano quis fazer uma pesquisa para ver quem a cidade gostaria de ter como vice. E aí surgiu o nome do Luizinho. Assim como foi com o Juliano em 2016. O nome do Juliano também surgiu de uma pesquisa, de um anseio da população. E o Juliano quis que se fizesse a mesma coisa. E aí veio o Luizinho e a gente ficou muito feliz com essa escolha, né? Então Luizinho... o nome do vice ele é desde que, né, já tem aí a indicação para o prefeito, né? Logicamente que a indicação do vice, né? O vice é uma peça ali que pesa muito, né? Na decisão do eleitor. Sim, não é verdade? Com certeza. Porque às vezes, né, a pessoa candidata a prefeito pode de repente, né, ser uma pessoa
querida na cidade, mas de repente o vice não contribui. Exatamente. Né? Então, para isso existe uma pesquisa. Não é apenas uma indicação por proximidade, por amizade, por nada disso. É feita uma pesquisa para saber o que o povo quer. Sim. É isso, né? Sim, exatamente. O Juliano, ele quis fazer essa pesquisa e quis ouvir da população. Eu acho que nada mais justo que a população escolha os seus governantes, né? Então, ele fez essa pesquisa e a gente recebeu com muita alegria o nome dele, né? Sim. Luizinho aí, por acho que 2 campanhas, ele teve uma votação extremamente significativa. Ele perdeu ali por 1% dos votos. Então, isso já demonstra o amor que a cidade tem por ele, e não é de agora, né? Sim. Isso de mais de 20 anos atrás. Então, é uma alegria imensa tê-los ali ao nosso lado, né? Dentre vários outros nomes que estavam sendo cotados, nomes muito fortes também, nomes muito que queriam contribuir muito com a gestão. Mas a cidade acabou escolhendo o Luizinho e a gente recebeu com muita alegria essa indicação. Entendeu? Já começou aí a respeitar a vontade do povo. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante, né? E ele veio agregar muito a gestão, né? Esse olhar acolhedor, as ideias dele que ele coloca, que ele sempre quis colocar em prática. Então, ele tem agregado muito nas campanhas, muito na campanha, né? Nas reuniões, nos projetos, ele quis olhar tudo, ele quis validar, ele quis participar. A Suzy também é muito participativa. Eu acho que isso é extremamente importante, a mulher estar ali ao lado do candidato. O candidato que não tem a mulher ao lado, se nem a mulher o apoia, como que você vai esperar que a população o apoie? E hoje a gente tem uma população feminina muito grande, e muitas vezes a mulher ela não quer falar certas demandas para o Juliano, para o Luizinho, para o João. Às vezes ela precisa falar de uma violência doméstica, às vezes ela precisa falar de algum exame de Papa Nicolau, de alguma mamografia, alguma coisa assim, e ela não se sente bem em falar com os homens. Então a mulher ela tem que estar ao lado do candidato e ela tem que brigar por políticas públicas para as mulheres. A gente estando ali lado a lado, ouvindo a demanda das mulheres, surgiram várias políticas públicas que foram extremamente eficientes. Mas por quê? Porque a gente sempre estava ali. E a Suzy, ela vem exatamente com esse mesmo perfil. Onde o Luizinho está, ela está todos os dias ali ao lado dele na farmácia, tem nos acompanhado nas reuniões, tem nos ajudado. Tudo, tanto na parte do trabalho ali, da organização, colocar as bandeiras, retirar as bandeiras, distribuição dos materiais. Isso deve dar um trabalho danado ter que colocar e tirar essas bandeiras. Que hora que vocês colocam essas bandeiras? Na verdade, a gente tem uma equipe que ajuda também, né? Mas é a partir das 6 da manhã. E aí tem que colocar todos os dias a partir das 6 da manhã e retirar até as 10 da noite. Essa é uma dúvida também, porque as pessoas, eles ligam pra gente, nossa, estão tirando as bandeiras do Juliano, estão roubando as bandeiras do Juliano, eles têm uma preocupação, um cuidado ali, né? E aí, na verdade, a gente, é uma obrigação, Você né? sabe quem que eu encontrei hoje na rua, arrumando uma dessas bandeiras aí? O Sr. Rubim. Pois é. Passei em frente à casa dele e estava consertando uma bandeira, a base, né? Acho que soltou, alguma coisa assim. O pessoal me manda fotos. A gente teve alguns atos de vandalismo aí com as bandeiras no final de semana. Inclusive, a gente teve que recolher todas para arrumar. Assim, extremamente triste, né? Um episódio desse. Mas nós recolhemos todas. E aí, eu fui recuperando as bandeiras. Um levou ali pro apartamento da BRZ, o outro levou aqui pro Cachoeira. O pessoal ia pegando e ia guardando as bandeiras, sabe? Então, assim, é um cuidado muito grande. Mas o pessoal anda nas ruas e aí eles arrumam e eles tiram foto e mandam pra gente. Às vezes mandam vídeos. É aquilo que eu te falei, dá um trabalho muito grande, mas é gratificante. Sim. É um período muito gostoso de se viver. E depois que você passa, você tem muitas saudades. E aí você fica triste de pensar que só vai ter isso daqui 4 anos de novo. É quase uma Copa do Mundo. Quase uma Copa do Mundo. Olha, eu acho que é mais emocionante que uma Copa do Mundo. Com certeza. E, então, assim, é como você está falando, é uma satisfação muito grande, né? Tá participando da campanha. Você participa também de algumas campanhas
relacionada às mulheres na cidade, não tem? Sim. Nós fizemos um movimento muito grande em 2020 do Mulheres de Extrema, eu e a Terezinha. Nós chegamos a conversar com mais de 1.000 mulheres e esse ano tem sido da mesma forma. Eu tenho feito muitas reuniões com as mulheres, principalmente com as candidatas vereadoras. Elas têm muitas propostas bacanas voltadas a políticas públicas para mulheres. Tem muitas ideias também que a gente discute juntas, então eu sou bem ativa. Não só com elas, com todos os candidatos, eu que ajudo na agenda do Juliano, eu que faço a distribuição dos materiais, então com todos, mais especificamente com as mulheres. Entendeu? Ô, Karina, e hoje quais são os seus planos aí para o futuro? Tanto na questão pessoal como profissional? Olha, Léo, para te falar bem a verdade, eu costumo viver um dia de cada vez. Eu espero muito no Senhor, o que o Senhor tem pra gente. Porque como eu te falei lá no início, quando eu me casei, eu tinha um plano totalmente diferente para minha vida. Minha vida já estava totalmente traçada. Eu ia fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e ia dar aula. E no fim, Deus mudou tudo. Então, assim, claro que a gente tem planos para a vida, a gente tem sonhos, a gente busca coisas, mas eu costumo viver um dia de cada vez. E eu costumo viver com alegria, com paz. Eu acho que é isso que a gente vai levar da vida, é isso que a gente vai carregar. Procuro viver em paz com a nossa família, momentos simples, mas que vão ser eternizados ali, que é o tomar café com um filho, o jantar com os meus pais, ou visitar os meus sobrinhos que eu tanto amo. Então é isso, eu acho que a gente planeja tudo, mas o mais importante é o viver o hoje. O hoje, ter essa alegria de viver, buscar os seus sonhos, buscar realizá-los e viver em paz. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bem. Eu vou tocar num assunto aqui, Karina, eu não sei se eu devo, mas eu sei que você vai acabar chorando, com relação ao seu sobrinho, né? Você, no começo do nosso bate-papo, você comentou que, né, a Márcia, ela fez o parto, né, do seu filho, né, do Pedro, né? Então, ou seja, né, ela foi a primeira pessoa a ver o Pedro ali, né? E ela passou por um momento muito difícil com o filho dela, né? Sim. Hoje ele está bem, graças a Deus, né? Mas esse período para você, né, tanto para você, logicamente, quanto para a Márcia, o Lothar, né, e toda a família, para os seus pais, foi um momento muito difícil, né? Sim. Então isso te trouxe alguma, né, algum, que eu posso dizer, algum ensinamento, né? Nessa época você já era evangélica? Já sim. Na verdade, Léo, você perguntou se você nem deveria tocar nesse assunto, mas eu acho muito bacana você tocar, porque o Gabriel, ele pra gente é um milagre vivo. O Gabriel, ele, pela medicina, ele não estaria aqui. Então, ele transformou a nossa vida. Um dos motivos de eu falar para você que hoje eu não penso tanto no futuro e que eu vivo um dia após o outro é por conta do Gabriel. Porque ele era um menino de 11 anos, saudável, que nunca tinha tido nada, e aí de um dia para o outro a gente descobriu uma leucemia, uma doença extremamente grave. A princípio ele só tomaria algumas medicações, ele não respondeu a essas medicações, e aí ele teve que fazer químio, ele teve que fazer rádio, depois ele passou por um transplante, a doença voltou, teve que fazer o segundo transplante. Então, assim, foram lutas que a gente jamais imaginava que iria passar. E foram momentos extremamente delicados, não foi um nem dois, mas foram vários. O Gabriel, ele teve um AVC, a gente achou que ele não ia recuperar os movimentos, ele ficou inconsciente. Eu lembro da cor da pele dele, ele fez tanta rádio e tanta químio que a pele dele mudou de cor, ele ficou com uma pele extremamente escura.
Eu lembro de todas essas fases, as dificuldades para comer, para se alimentar, o tanto que ele emagreceu, ele chegou a ter que usar cadeira de rodas porque ele não conseguia andar. Então, assim, a gente fala disso muito pouco, porque a gente prefere falar dos momentos melhores, né? Mas é bom tocar nesse assunto, Sim. porque ele é um milagre vivo. Eu lembro que em uma das vezes, a doença dele, ela foi e voltou várias vezes, né? E em uma das vezes o médico falou para minha irmã que não tinha mais o que fazer, que ele já tinha feito químio, que ele já tinha feito rádio, que ele já tinha passado por 2 transplantes e que não tinha mais o que fazer. E aí a minha irmã olhou para ele e falou, mas e aí? E agora? Tipo, quanto tempo? Como vai ser? Aí o médico falou para ela que seria, isso foi em novembro, mais ou menos, e o médico falou para ela que seria o último Natal dele. Nossa. Isso foi em 2014. Então, assim, você imagine para uma mãe ouvir isso daí. E ela a gente sempre, como eu te falei no início, a gente sempre teve um relacionamento muito aberto, a gente sempre conversou sobre tudo. Então, ela contou isso para os meus pais, para mim, para os outros filhos dela. Então, você imagine você ouvir em novembro que vai ser o último Natal do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto. Então, foram momentos extremamente difíceis, mas a gente nunca perdeu a fé em Deus. A gente sempre acreditou que, por mais que a medicina não tivesse alternativa, para Deus nada era impossível. Que a gente esperava um milagre ali que acontecesse. E o milagre se concretizou. Então, hoje, quando eu olho o Gabriel, em 2024, é o 10º Natal. Depois desse Natal que o médico falou pra gente que seria o último. Então, é o 10º Natal que ele está, e ele se recuperou, ele ganhou peso, ele começou uma medicação nova, até vem de fora, é uma medicação que vem de outro país, e ele respondeu à medicação, e hoje a doença encontra-se em remissão, ele faz acompanhamento, faz os tratamentos, mas ele consegue ter uma vida normal. Ele tirou carta, ele dirige, ele vai para a faculdade, ele se alimenta normalmente, ele ganhou peso, e o mais incrível, está fazendo faculdade de medicina. Então, assim, ele é uma criança que ele veio para mostrar a presença do Deus vivo nas nossas vidas, porque só por Deus para a gente tê-lo ali de tudo que nós passamos. E não foram 3 meses de sofrimento, 6 meses de luta, foram anos de luta ali, foram 3, 4, 5 anos, a gente luta até hoje, né? Claro que a gente ainda tem a preocupação, ele ainda faz todos os acompanhamentos, mas as lutas que nós passamos foi muito grandes. E a gente olha ali ele daquele jeito, saudável, passando os natais, tudo ali com a gente, é realmente um milagre do Deus vivo ali. É a presença, quando a gente olha para ele, a gente sente a presença de Deus. É isso que eu sinto quando eu olho para o meu sobrinho. Muito bem. Eu quero, acho que desde que eu tinha em mente aqui o projeto do podcast, né, eu sempre via ele como uma história para estar trazendo aqui para contar, né, porque é uma história triste, né, mas ao mesmo tempo é uma história motivadora, né? Isso porque, né, hoje existe muitas outras pessoas que estão passando pelo que ele passou. Sim. Né? Então isso serve para que, né, a história dele venha a dar esperança a outras pessoas que estão hoje com essa dificuldade, né? Conheci também o doador da medula, né, que no boda dos seus pais, né, conheci. Isso, hoje ele é considerado também como da família, né? Exatamente. É mais um filho, né? Mais um sobrinho, vamos dizer assim. Né? Então é uma história muito bonita que, né, eu já fiz o convite a ele, né? Nós só vamos esperar aí o momento certo para que possa estar trazendo eles aqui. Eles, né? Tanto o Gabriel como o doador. É Gabriel também? Gabriel também, são exatamente. Dois Mineiro, Gabriel também, exatamente. 2 Gabriéis. A gente não o conhecia, né? Lembrando que ele foi um doador não aparentado e depois de um tempo o hospital deu a possibilidade de nos fornecer o nome e o endereço e minha irmã entrar em contato. Então, assim, eu fico pensando lá atrás, o risco que a gente tinha de perder uma pessoa, hoje a gente ganhou uma outra família, né? Porque o Gabriel vem sempre, ele vem com a namorada, ele fica
brinca na minha irmã, ele viaja com eles. Então, Deus foi extremamente misericordioso com a gente ali, e é um milagre mesmo, né? É um milagre. E ele veio para nos ensinar muitas coisas. Eu nunca vi o Gabriel reclamar. Eu nunca vi, ele chegou a tomar 20, 30 comprimidos por dia ali. Eu lembro de visitar ele no hospital e eu queria tirar ele ali de dentro do quarto, né? Então ele sentava na cadeira de rodas e eu ia andar com ele pelo hospital. E às vezes nesse caminho, nesse trajeto, ele se sentia mal, ele tinha náusea e ele não reclamava. Ele tinha uma vontade de viver muito grande, ele tinha uma força ali dentro dele e uma fé, mesmo sendo criança, ele tinha uma fé que ele ia ficar curado. Então ele veio para ensinar muita gente, né? Eu acho que ele é um ensinamento assim, não é para mim, mas para todos, para a equipe médica dele, que muitas vezes não acreditavam que ele acreditava que ele passaria o último Natal. E hoje olham para trás e veem um colega de trabalho. Ele passou daquela situação de doente terminal, que ele chegou nessa fase. O nome é muito duro da gente falar isso, mas era o que a gente ouvia. Então ele passou de um paciente terminal hoje para um colega de trabalho dos médicos dele, da equipe, porque ele fala que ele vai fazer oncologia. Então, para ajudar, outras pessoas que estão passando pelo que ele passou. Exatamente. E ele gosta de falar, ele vai adorar vir aqui no podcast. É uma história muito linda. É só a gente conseguir conciliar aí a agenda dele, né, por causa dos estudos, e também do outro Gabriel, né, para que venham os dois. E o Gabriel também, o doador dele, é também uma pessoa maravilhosa, né, porque doou ali a medula sem saber para quem ia, sem saber para quem era, e é muito emocionante essa história, porque no dia que ele estava doando, ele gravou um vídeo. E aí pede para ele te mostrar esse vídeo, né? E ele fala, ele doando, né, a medula ali deitado, ele fala, não sei para quem vai essa medula, mas eu tô doando de coração, eu espero que você se cure. E aí depois de tudo isso a gente pôde presenciar, a gente pôde assistir esse vídeo, de tudo. Então assim, é uma história incrível e realmente eu não vejo outra coisa. Quando eu olho para isso, quando eu vejo o Gabriel, para mim ele é a presença do milagre vivo ali, o milagre do Deus vivo na nossa família. Muito bem, então já fica aí, né, o convite aberto, né, para os Gabriéis. Com certeza. Para os Gabriéis tá vindo aqui para contar, né, pessoalmente aí essa história pra gente aqui, tá bom? Combinado. Vai ter bastante curiosidades até, né, sobre toda essa história aí, né? Karina, a gente está indo aí já estamos até passando aí no nosso tempo, né? Já passamos, na verdade, né? Do tempo médio aqui que a gente, né, faz nossos episódios. E eu queria aí, primeiro, que você falasse pra gente aqui, né? Eu acho que você, durante o podcast, você já falou, mas que deixasse mais uma vez aí em forma de mensagem, né? Queria que você falasse pra gente quem hoje é, né, o Juliano marido, né, o Juliano pai, né, e o Juliano político. Eu queria que você deixasse essa mensagem, né, para quem de repente começou a assistir o episódio agora, que saibam na sua visão, né, quem que é o Juliano. Juliano é essa pessoa maravilhosa, essa pessoa apaixonada por tudo que ele faz, dedicado, comprometido, resiliente, focado. Então, é uma pessoa extremamente preparada, não só para a política, mas para tudo que ele se propõe a fazer. Tudo que ele decide fazer, qualquer esporte, trabalho político, trabalho social, qualquer coisa, ele se dedica 100%. 100% ele vai estar dedicado, comprometido em tudo isso. É uma pessoa maravilhosa, né? Iluminado por Deus, abençoado. Onde ele passa, ele leva luz, ele leva aquele sorriso maravilhoso. Não tem tempo ruim para ele. Às vezes ele está cansado, ele está com dor, ele está triste, abatido, mas ele não demonstra. Ele está sempre sorrindo, sempre abraçando as pessoas, sempre apaixonado pelo que ele faz mesmo. Esse é o Juliano. E assim, o mais incrível é que esse é o Juliano, que não é o Juliano que eu conheço,
Porque poderia ser a pessoa que eu vejo dentro de casa, mas esse é o Juliano que a população enxerga, que as pessoas enxergam, porque é isso que eu escuto das pessoas da rua. Onde eu vou, as pessoas falam, o Juliano é o mesmo desde quando era criança. O Juliano é a mesma pessoa, sempre foi da mesma forma, sempre sorrindo, sempre abraçando. Então esse é o Juliano, não o que eu enxergo, mas que todo mundo enxerga. Muito bem. E outra mensagem, eu queria que você... Primeiro, o que tá... você tá de blazer, não dá pra identificar aí. O que abre aí pra gente ver? Vive Extrema! Esse bordão é do Juliano. Ah, com certeza. Ele criou, ele fala e é o que ele reflete mesmo. É o Vive Extrema, é o trazer o que tem de melhor para a cidade, trazer qualidade de vida, tudo que ele pode fazer de melhor. É homenagear a Extrema mesmo, a cidade, o lar. Muito bem. Bom, a segunda mensagem, né, eu quero que, né, agora a gente já está no período eleitoral, né, você, muito breve, Juliano, né, ele já teve aqui, né, uma vez como pré-candidato, como vice-prefeito e pré-candidato a prefeito, ele contou pra gente também, né, sobre a sua trajetória, a sua história e tudo mais. Quem não assistiu, né, estiver acompanhando esse episódio aqui, né, tá gravado, é só entrar aí nos capítulos aí que você vai encontrar aí a fotinha do Juliano, e ali ele vai estar contando toda a sua história também, né? Agora ele volta agora como, né, muito breve aí, ele volta como candidato, né? E para apresentar aqui a sua proposta de governo, tá? Para a gente poder estar conhecendo aí, né, as suas ideias e o que tem, né? O que ele tem guardado aí para os próximos anos, né? Caso venha, né, ser eleito aí, né, como prefeito de Extrema, né? Então eu queria que você deixasse aí, Karina, uma mensagem aí para os eleitores, né? Então, né, outubro tá chegando aí, faltam, né, para a eleição faltam 42 acho que dias. 44, será que 44? Não sei. Né? Eu acho que 44 não, contei, porque no dia que faltou 44, ele colocou um post lá, faltando 44 dias. Então, mas eu acho que deve ser uns 41, 42 dias, né, que falta aí para o dia da eleição. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os futuros eleitores aí, né, com relação aí a sua escolha, né, eu vou deixar para você deixar essa mensagem. Com certeza. Léo, eu acho que o mais importante de tudo é que Extrema não pode retroceder. A gente tem que olhar e ver e não deixar essa cidade retroceder. Disso para frente, nós estamos num foguete. Extrema é um foguete mesmo, literalmente, e foguete não dá ré. Então, acho que isso é o mais importante, não deixar a cidade retroceder, e como é o lema da campanha, Extrema é nosso lar e cuidar é nossa missão. Deus abençoe e vive Extrema, né? Isso que aí é o mais importante de tudo. Vive Extrema. Número? 44. Juliano e Luizinho. 44, a idade do Juliano. Isso. Né? É isso aí. Bom, Karina, eu agradeço você então, né, pela participação aqui, né? Agradeço de coração por você ter, né, deixado um pouco aí os seus afazeres, né, as suas reuniões e tudo mais para estar aqui conversando com a gente, né? Há muitas curiosidades, né, que você contou aí, né, que a gente não sabia sobre a sua vida, apesar da gente ser vizinhos aqui há alguns anos. De coração mesmo, muito obrigado. E espero que você volte aqui ainda, né? Um dia, quem sabe, como primeira-dama, né? Para poder contar aí, né, como foi toda essa experiência aí da campanha e tudo mais. E eu agradeço aí ao pessoal que nos acompanhou até agora, né? Quem não conseguiu assistir, né, o episódio de hoje, né? Ele está gravado aí no YouTube. Pode estar enviando o link aí para, né, os amigos, né? Que não conseguiram assistir, né, para que eles possam assistir e conhecer um pouquinho aqui sobre a vida da Karina. Não é isso, Karina? Léo, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Queria aproveitar para parabenizar o seu trabalho também. Você que já teve a oportunidade de estar conosco em alguns momentos especiais. Para quem não sabe, né, está assistindo, o Léo fotografou o casamento de 50 anos dos meus pais. Então, um momento extremamente especial para todos nós na família, e você estava presente e fez um trabalho maravilhoso ali. Então, parabenizo todo o seu trabalho e agradeço o convite e a oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, Karina. Amém. Muito obrigado mesmo.
Gente, então, muito obrigado a quem acompanhou até aqui, né? E até, né, o próximo episódio aí, tá? Logo estaremos colocando aí quem vai ser o nosso próximo convidado. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.